Parceria tá. Vida cotidiana em terra americana. Bate-papo com informação. E bom humor. Toda história é única, exclusiva. Fique ligado que a próxima pode ser a sua. Parceria tá. Vida cotidiana em terra americana. Bate-papo com informação. E bom humor. Toda história é única, exclusiva. Fique ligado que a próxima pode ser a sua. Parceria Talks. Olá, meus amores! Uma satisfação imensa aqui estar mais uma vez com vocês. Eu e o meu amigo que está escondendo o tupete. Tava demorando. Alô, doutor Tiago, aquele doutor que faz aí uma permuta com o meu amigo aqui em troca de seguros. Foi não, moço. Foi Pagou pergunta caro, não, né? foi pagando mesmo. Pagou cara. Gente, Antes começando mais um episódio aqui desse podcast que toca o coração de vocês. Lembrando aí, dá um like e aperta aquele sininho ali para você receber notificações da gente. A nossa Segue meta... a gente também, né? Tem que pedir um like, se pedir pra seguir, sim, né? seguir. Seguir. Então, onde a gente for, vocês vão com a gente, porque vocês estarão nos seguindo. E hoje, meu amigo Tiago Mangueira, eu tenho uma satisfação imensa em trazer nesse episódio uma dupla dinâmica. Inclusive uma delas extremamente conhecida pela minha pessoa, uma das pessoas da dupla. É. O saudoso Eros. Ah, não posso Biondini. dizer o Biondini não, porque né, o cara... Né? Biondini é um cantor, né? Que é um Cantor, deputado federal, né? Isso, Deputado federal, político, estadual, acho, por Minas Gerais. Federal. Ele tá lá na Câmara. Olha pra você ver. Na Câmara dos Cabras lá. E também o papai dele. Precursor de tudo. E com vocês, pra vocês, Pablo Milholo. 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 Vamos treinar junto. Pablo Milholo. Brincadeira. E Eros Milholo. Essa dupla dinâmica. Um rapaz que fez filho bonito, tá aí. Né? isso O aí. orgulho. Orgulho do Puxou a papai. mãe, né? Aham, graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, sejam isso aí. bem-vindos, viu? Obrigado. Vai enaltecer nosso episódio hoje contando a experiência deles aqui como instrutor de... Como é? Paraglider, né? Isso. Não, vocês são as figuras ilustres daqui do Não, podcast. rapaz, Aqui meu só sonho. coadjuvante. Meu sonho era ser brincadeira. conhecido internacionalmente como você aí. Meu Deus, não deixa minha Campeão. esposa ouvir um trem desse, não. Campeão mundial de voo. Eu sei. Meu sonho. Tem uma história. Gente, Pablo e Eros são instrutores, pilotos, né? São duas pessoas de parapente ou paragliding, que é um esporte que eu vou te falar, viu? É pra cabra macho, viu, macho? É, eu não tenho coragem não vou mentir. Rapaz, o cabra subir naquelas cordinhas de nylon. Tá soltando pipa, mas o seu corpo está lá em riba com a pipa. É, dá não, moço. Eu vejo esse rapaz passando de vez em quando. Rapaz, é um negócio meio coisado, né? Vou não, obrigado. E olha que eu não sou de ter medo de altura não, mas... Dá um medinho, mas Deixa você eu já no viu chão, o né? visual de como que é? Não, eu vejo suas fotos, moço. Tá bom demais. bom. Eu Os vejo vídeos depois. também é bacana ver, né? Mas é engraçado que eu... Mas você foi, né? Rapaz, eu fui, mas fui. Fui daquele jeito. Travado. Travadinho. Tava nada, tava tranquilo. Passou uma gente. agora, mas eu sei Você foi com fingir. quem? Foi com o Pablo? Fui com o Pablo. Eu sou doidinho com ela. Vou melhor do que eu. É, não, Melhor moço. do que eu, sim. Agora que você me fala, Agora eu posso contar. corri o risco. Tá com problema de vista, tá ficando velho. Mas hoje nós temos duas pessoas ilustres aqui que são da minha cidade maravilhosa, que não é o Rio de Janeiro, mas sim Governador Valadares. Duas peças fundamentais aí no voo livre. Hoje eu não vou fazer piadinha com o Valadares. Não vai, porque Tá senão vai quietinho. tomar. Terra querida, né? Nossa terra querida. Vitoruna. É, amigo de uma pessoa que eu conheço, eu não vou citar nome, um bichinho pequenininho assim. Forte abraço, Jobim. O cara mais brabo do voo livre. Só tem tamanho e coragem. Nosso galo Garnizé. Ô, menino, aquilo é massa. Mas, ô Pablo, como é que você começa nessa história aí, cara, de... Eu vou, Rapaz, é uma vou longa voar. história. É uma longa história. Porque o pessoal de Valadares, para quem não sabe, Valadares é considerada a capital mundial do voo livre. É,
Sabia não, hein? Eu pensei Valadares que era mais de exportar a gente mesmo. Não sabia. Pra América? é o que menos exporta a gente para América, né? Quase ninguém de Valadares aqui, Não. né? Valadares está para o voo, assim como o Havaí está para o surf, né? Então, desde anos 70, 80, pilotos de asa delta descobriram o local e começaram a frequentar o Pico do Bituruna. Antes, era lógico, o esporte era muito menos desenvolvido e com o passar do tempo a coisa foi exponencialmente crescendo, né? E tudo começou quando eu quando criança, eu nunca tive muita afinidade para esporte. Bola, Ruim de bola. toda a vida. Os tampos dos meus Perna dedos dura. tá em todos os paralelepípedos da antiga Rua 30 de Janeiro. Ô, rapaz, lá Nossa Senhora no... das Graças. Ei, rapaz, quebrada, viu? Quebrada. Brava. Então, nunca tive muita afinidade para esporte, mas aí a gente continua insistindo, né? Quando criança. Quando eu tive a oportunidade e conheci o voo livre, eu falei, tem que ser isso. Primeira vez que eu fui fazer uma aula experimental com um instrutor num campo, num gramado, que ele me ajudou a inflar o parapente. Eu tirei o pé, assim, digamos, meio metro do chão. Me deu uma sensação assim que Diferente. eu não conseguia explicar. Tirei o pé do chão, estou voando. E eu pensei comigo, tem que ser isso. E aí segurei com todas as minhas forças, fui até o fim do curso. E graças a Deus, hoje eu tenho meu filho voando comigo. A gente conseguiu... Cara, mas assim foi o quê? Uma curiosidade de querer conhecer aquilo? O que lhe levou a... Eu sei que você estava já inserido no local que, como você mesmo falou... Basicamente é isso, né? A gente... A maior parte eu imagino que a maior parte das crianças que nascem ou moram em Valadares, não tem como ela não olhar para o céu e ver parapente, asa delta voando e sonhar com aquilo. No mínimo tem aquela curiosidade, sim, né, de criança. Claro. E aí de você querer... tem aquela brincadeira entre os amigos. Qual que você escolheria? Asa delta ou paraglider? E eu sempre falava comigo, não, eu prefiro o paraglider, eu não quero asa delta, eu prefiro voar de paraglider. Não sabia por quê. Eu simplesmente falava, não, o meu amigo escolheu a asa, eu escolhi a asa delta. Uma pergunta besta, diferença de um pro outro. Eu ia perguntar, mas eu não queria ser o besta. A asa é um pouco diferente, né? Ou seja, eu estou sendo besta nessa história. A asa é um pouco diferente, né? Ela é rígida, tem uma estrutura rígida dentro dela, coberta com um nylon, uma lona, né? Um pouco mais forte que o paraglider. O paraglider é maleável. E o piloto fica suspenso por as cordinhas, como você disse. E a performance e a velocidade do voo da asa é muito maior do que o paraglider. E a praticidade do paraglider é muito maior do que a asa. Porque o paraglider você dobra, coloca numa mochila e coloca dentro da mala do teu carro e viaja para onde você quiser. Pode viajar internacionalmente, para onde você quiser. Passa no aeroporto tranquilo. Como uma bagagem normal. A asa delta não, você tem que despachar como um equipamento esportivo. Enfim, era mais por questão da beleza, plasticidade, a gente fazia essa escolha. Conhecimento técnico zero. Então, aí o tempo se passou, nunca tive a oportunidade de ir vê-los pousar ou visitar uma escola. Quando eu estava na faculdade, encontrei um amigo que estava fazendo escola de asa delta. E eu falava, eu queria aprender a voar de paraglider. E ele me convidava para ir fazer a primeira aula de asa. Inclusive, o instrutor dele é um grande amigo meu. E depois de um certo tempo, encontrei uma outra pessoa que estava fazendo na faculdade, que estava fazendo a aula de parapente, e me levou lá, e a partir daí... Ou seja, você não começou naquela fase criança, adolescência, você já começou na vida adulta? Eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer as aulas, entendeu? E desde o início foi muito gratificante, porque o voo te transporta para uma outra dimensão. É difícil de explicar. Se você nunca voou, é impossível. Eu posso tentar te explicar o dia todo como é voar, que vai ser muito difícil. Depois, no final, eu vou contar minha experiência aqui. E você nota isso no primeiro voo dele. No vídeo do primeiro voo dele, quando ele decola e a câmera voltada para ele, você vê nos olhos dele, do Eros, brilhando assim, ele falando, nossa, que massa! E você consegue traduzir aquilo ali, aquela coisa deliciosa que é voar. Tá suspenso por algumas cordinhas e um pedaço de nylon, né?
Ele pode explicar melhor como é, porque deve estar mais fresco na cabeça dele do que na minha. Eu já tenho 27 anos que eu vou, ele Eros tem tinha quantos 10. anos quando isso aconteceu? Tinha 11, primeiro voo. 11 anos? Isso. Comecei a treinar desde os 6. Ele já me levava pros morrotes, junto com a equipe. No quê? Morrote. O morro de escola a gente Morrote. chama de morrote. Ah, morrote. Com 4 anos de idade, ele fez o primeiro voo duplo. É. 4 anos de idade. Rapaz, Foi até um pouco desafiador, porque ele queria voar, mas a avó dele colocava medo nele. Falava com ele que ele iria morrer e tal. Então ele queria voar, mas não Incentivou queria. bem. Queria e não queria. E aí, quando chegou a primeira vez, eu não sei se você lembra dos detalhes, você lembra, não? Eu lembro a primeira vez que a gente foi pro morro de escola Aham. e tentou decolar de um lugar mais baixo pra eu ir perdendo medo de altura. Depois a gente conta o final. Calma. Vamos contar Isso primeiro aí. como Tem foi o três. primeiro voo do Tem Vitor. Já três. começa bem. Cara, vocês já estão sonegando no final, tem até medo. Não, Bom, eu vivo não tá, há- né? Graças a Deus. Não há como negar que dentro de qualquer carreira, seja de um esporte ou profissional, a gente acaba tropeçando às vezes, digamos assim, né? E ou seja, não que eu seja imprudente, tropeçar mas... lá em cima é... É difícil. Não que eu seja imprudente, nunca fui, pelo contrário, sempre fui muito consciente, muito preocupado com essas questões de segurança, mas vamos lá, vamos entrar nessa história. Ele queria muito voar, com 4 anos de idade, e eu levei ele para o morrinho de escola, onde a gente treinava os alunos. Depois de treinar os alunos, ele começou, o vento não ficou muito bom. Isso com quantos anos? 4 anos. 4 anos. Tinha 4 Bem, anos um e pouquinho um antes pouquinho. da gente voar. Mas a mãe dele sabia? Que ele iria voar? É. Sempre soube que ele iria voar. Só não Porque sabia eu- que era naquele dia. Não, esse dia era no morrinho de escola. Ah, Ah, entendi. tá. Entendeu? Não era da Ibituruna ainda. Então eu levei ele para voar, mas o vento ficou meio ruim. Eu falei, não vai dar pra gente voar hoje. E ele começou, como criança, como qualquer criança, quando quer um brinquedo, passa na porta da loja. Eu quero voar, eu quero voar, eu quero voar. E eu pedi o auxílio do instrutor que me auxiliava, um grande amigo meu, Rodrigo Frajola. Inclusive, um abraço aí, Frajola. Saudades, viu? Conhece, Frajola. Conheceu ele em Conheço. Valadares, né? Muito, muito gente boa. Peça rara. É mesmo. Nosso advogado lá. É isso mesmo. Então, eu pedi a ajuda dele e tentei decolar do morro, mas o vento ficou muito ruim no momento da decolagem e a gente veio pousar no próprio morro. A gente não conseguiu decolar e afastar do morro. A gente Sim. tirou o pé do chão Subiu e logo desceu. Só que onde a gente desceu, tinha uma moita de espinho. Uns espinhos pequenininhos assim, preto, igual uns Mas não é agulhas. coisa ruim não, gente. É história que a gente... É história, faz parte. entendi. Faz parte. Cadê a tua mão? Até hoje eu tenho uma memória desse dia. Aqui, ó. Repara aqui que tem uma mancha verde. Sim, uma mancha. Isso é onde o espinho pegou e ficou lá dentro, cicatrizou e agora ficou uma pinta verde. Uma pintinha Isso aí é verde. pai. A primeira tatuagem Primeira dele foi eu que tatuagem. proporcionei. O primeiro voo, a primeira tatuagem foi o pai que fez. Mas é difícil de explicar. Tava tudo seguro, tudo certo, mas simplesmente o vento diminuiu e a gente desceu. E o morro não era muito inclinado, então a gente era para ter passado bem próximo do morro, mas tinha uma moita naquele momento. E aí passamos 2 voando por aquela moita de espinho. No final, eu tive que correr com ele para casa, porque eu vi a quantidade de espinho nas minhas pernas e na dele, e pensei, temos que remover isso. Tem que tirar um por um, hein? Tem que puxar, mas ele ficou tranquilo. Eu tirando um espinho de mim e um espinhozinho dele. Sem chorar, hein? Sem chorar, Cabra macho, vendo hein? um filme, Um filme do do Homem-Aranha. Homem-Aranha, que ele Você gostava. lembra ficou disso? tranquilo. Dessa cena? Eu lembro da gente em casa arrancando o espinho. E eu lembro também uma parte assim do morro, a gente organizando, tentando decolar. Não foi Marcado Uhum. core memory. não foi algo ruim, porque esse tipo digamos que isso forja a gente durante o voo, no meio do voo. Se a gente pensar que o voo vai ser seguro para o resto da sua vida, desde o início ao fim, e esperar que sempre isso aconteça, você meio que está mentindo para si mesmo. Porque é um esporte radical e o bom piloto tem que usar o seu bom conhecimento para não se colocar em situação De perigo. de perigo. Não usar esse conhecimento, a habilidade que ele tem para sair da situação perigosa. É para não se colocar lá. Então, durante o tempo, a gente costuma aprender bastante com esses pequenos detalhes.
Se não tivesse aquela moita, a gente ia pousar normal. Uhum. Simples assim. Ou seja, você guardou a moita até hoje na vida. Cara, você tá falando aí que o vento mudou, né? No caso, Uhum. no dia lá que o Eros foi inaugurar e deu um beijinho nos espinhos. Como é que você se programa em relação ao tempo? Tipo assim, porque eu sei que tem voos que são longos, né? Uhum. E aí tem toda uma questão de... Você depende do tempo. Então, qual que é a preocupação maior? É verificar o quê? Além da velocidade de vento, chuva, como é que funciona isso? Basicamente, olhar a meteorologia, né? Sim, a gente tem um aplicativo que a gente acompanha todo o detalhe daquele dia, direção do vento, velocidade, potencial térmico, que a gente vai falar mais para frente. E aí a gente decide se é um dia bom para voar ou não. Então, antes da gente subir para a montanha ou fazer qualquer tipo de planejamento para voar, a gente já está acompanhando essa meteorologia durante a semana. E aí a gente escolhe um dia Que esteja propício. que seja propício. Mas não é nada que muda assim drasticamente, sei lá, repentinamente. Dificilmente. A não ser que exista uma nuvem de chuva, né? Muito grande e você arrisque a voar muito próximo dela, dificilmente o vento vai mudar de direção e velocidade ao ponto de te trazer problema. E nesses casos também a gente já está preparado para essa situação. Às vezes a gente vê na previsão que vai ter uma chuva no fim do dia e a gente vê aquela nuvem crescendo ali, aí é uma decisão nossa também de decolar ou não, de acordo com aquela situação que está acontecendo no momento. Ou pousar mais cedo. Se a gente já estiver entendi. voando, a gente pousa. Então você tá lá em cima, você tem um controle de descer na hora que você quiser. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Você escolhe. Inclusive, existem várias manobras que você pode executar num paraglider para que ele perca a altura de forma mais rápida. Então, tudo isso é bem programado. E como ele falou, a gente avalia isso desde o início da semana. Quando você quer voar, por exemplo, no final de semana, já começa a olhar antes como vai estar o vento, a direção, a velocidade, os melhores locais para se voar com aquela condição climática. E olha a questão também de chuva, como eu disse, e decide, no final das contas, se vale a pena voar ou não. E aqui na Flórida, esse verão na Flórida a gente sabe, é chuva direto. Atrapalha muito? Não é direto. No verão chove bastante. Mas quando existe a probabilidade de chover, geralmente acontece essas chuvas mais no período da tarde, após o meio-dia. Então, nesses dias que a gente tem uma propensão Tenta grande de antecipar o voo. Isso, antecipa o voo para o período da manhã, tá tudo certo. Qual a média de duração de um voo assim, sei lá? Depende do voo, de onde você... Depende de qual a modalidade de voo que você vai executar, se é um paramotor, que é o paraglider com motor, né? Ou o voo livre, o paraglider em si, só o parapente como planador. Então, depende do estilo de voo. Pode durar de 1 minuto até horas e horas e horas. Um recorde mundial foi batido no Brasil, em Quixadá, e durou 10, 11 horas de voo. Nossa! Aqui a gente costuma voar 5, 6 horas, 7 horas, dependendo do dia e se é um Mas dia aqui bom. onde pra- você Esse é o que fala não que tem não. motor, né? Sem motor. Sem Sem motor. motor. Com motor, já a posição um pouco mais desconfortável. Então, a gente tenta limitar um pouco o tempo de voo, mais por questão de autonomia de combustível e também do conforto. Então, E uma ou 2 horas na No praia, máximo. quando a gente vai fazer um voo panorâmico próximo da praia, 1 ou 2 horas, voa no solo, 1 ou 2 horas, aí a gente já está enjoado, já volta para pouso. E quando ele é com o motor, você usa o motor só para decolar e também quando tá em voo, ou sei lá, chega uma hora que você só decola, atingindo o lugar que você quer, porque, sei lá, e aí consegue desligar o motor e ir só planando? Como é que funciona isso? Ou não? Não existe essa possibilidade? Existe, você pode simplesmente tirar o pé do acelerador, vamos dizer assim, decolar com o motor, ganhar uma certa altura, tirar o pé do acelerador e descer planando, ou o que é mais comum a gente fazer, decolar e ficar voando. Eu não gosto de voar muito alto com o motor, principalmente na beira da praia. Eu prefiro voar baixo, que aí eu consigo ver a vida marinha, peixes, tubarão, tartarugas, arraias. Às vezes as pessoas ficam acenando pra gente, você dá um tchau, um oi. Aconteceu alguns fatos inusitados, você está passando próximo de um prédio
e uma senhora tá fazendo sinal para você afastar do prédio, uma Sério? senhora mais velha, com a cara de brava, sai daqui, Vai cair aqui! sai pra lá. Sai pra lá! Enfim, coisas assim que acontecem no meio do voo. Mas essa questão de, tipo assim, para ganhar Mas- mais autonomia é possível fazer, mas não é comum, é isso? No Quando voo você de decola... motor? Isso? Não, a gente decola, não fica muito alto, até porque o espaço aéreo é um pouco limitado aqui no sul da Flórida. Mesmo estando nas praias, a gente tenta não interferir no tráfego aéreo dos aviões, helicópteros que voam na beira-mar. Que Então, qual é a altura? 500 pés para helicópteros e 1.000 pés para avião. Mas eles sempre variam, porque como é voo visual, eles podem descer e subir, mas sempre a maior parte dos pilotos tentam respeitar esses limites de altura. Não limite de altura, mas essa faixa de voo visual que é diferente para helicóptero e avião. E nesse tipo de voo que você falou que dura, sei lá, horas, Voo até de um distância. recorde, né? Voo de distância. Geralmente eles voam abaixo disso também. Quando a gente voa de paraglider, até com motor independente, uma regra geral da aviação é que para o voo visual, o voo que você... Não é por instrumento, né? Que não é por instrumento, que você tem que estar, seja avião, paraglider, um asa delta, um planador, ou até mesmo uma aeronave de grande porte, quando o piloto está voando visual, ele tem que estar realmente pilotando a aeronave e olhando para fora da cabine o tempo todo. Essa é a regra de voo visual. Ele não pode voar acima do teto das nuvens, até pode, mas desde que ele tenha uma determinada visibilidade lá do alto. Enfim, na regra de voo visual, para o parapente não é permitido que ele entre dentro das nuvens, por exemplo, porque senão ele estava voando sem a visibilidade necessária, requerida pela legislação. Então, para a gente fazer esse voo de distância, a gente sempre decola e vai até a base da nuvem e pula para a próxima nuvem, entende? Porque debaixo da nuvem tem uma térmica, uma corrente de ar ascendente, uma corrente de ar quente. Então, a gente decola, tenta encontrar uma corrente de ar quente, ganha altura nessa corrente de ar quente. Geralmente você vê pelas aves, urubus e outras aves. Que fica planando. Eles ficam planando, girando e ganhando altura. Ele está justamente usando a corrente de ar térmica para ganhar altura e assim percorrer uma distância mais longa sem que ele gaste energia, sem que ele bata a asa. A gente usa esse mesmo processo. Entra dentro da corrente de ar quente, ganha altura e pula para a próxima nuvem. Isso até 500 pés de altura. Não. Esquece, os 500 pés é a altitude de voo, de tráfego de voo para helicóptero. Sim. É uma altitude que eles usam como padrão para poder voar. Entendi. E é o que a Entende? gente 500 pés. usa para voar aqui na praia. A gente Ah, sempre entendi. voa abaixo disso. E como você sabe identificar onde que é a área de aeroporto, essas coisas todas? Primeiro que a gente lê cartas aéreas e vê essas áreas dentro dessas cartas aéreas. Alguns instrumentos que a gente usa também possuem essas cartas aéreas. Ele mostra onde tem um espaço aéreo controlado ou proibido ou restrito, que seja. Então, a gente já tem uma noção de onde, onde estão os aeroportos e onde a gente pode ou não voar. Se houver um espaço aéreo controlado e você ainda passar por debaixo dele, voando bem baixo, próximo da praia, você não está interferindo dentro daquele espaço aéreo controlado. Entendi. E, teoricamente, você está numa área de voo livre. Uma área de voo em que qualquer aeronave pode voar, mesmo não estando em contato com a torre ou a área de controle daqui. Por exemplo, no centro da Flórida ali, onde que talvez não passe avião ou não tem. Passa? Bastante. Passa. Todo canto nessa Flórida Sério? tem avião para todo lado. Sim, naquela área ali, todo lugar você vê avião passando. E junto com isso, a gente usa um instrumento que a gente visualiza onde está o espaço aéreo. Ele dá Inclusive, alerta. Tipo um GPS. Ah, entendi. É um GPS. Fazendo mapas. esses voos de distância mesmo, quando você percorre uma distância longa, você vai passar perto de vários espaços aéreos. E aí você está visualizando ali para, às vezes, você até desviar e continuar a sua rota sem problema. Porque para você bater um recorde também, você não pode infringir nenhuma situação assim. Você não pode interferir nesses espaços aéreos proibidos ou restritos. Aqui na Flórida você já fez esse voo de longa distância? Sim, nós já fizemos várias vezes. Sério? Decolamos ali perto do Lago Okeechobee e fomos voando até Orlando. Caramba! Até Orlando. Quantas horas? 5 horas?
Né? Ah, Umas não, 4 melhor de horas e carro meia, mesmo. 5 horas. Melhor de carro mesmo. Não, eu aposto que não. É mais divertido lá no alto. E como é que se o cara dá uma vontade de fazer um xixi, moço? Como é que faz? Existem formas, digamos assim, de se aliviar lá no alto. É. Conta. Tem, assim, você pode usar uma fralda. e Sim, fazer tudo na fralda. A maior parte Entendi. não gosta. É, É. aí fica tudo ali, né? E também tem o... Garrafinha d'água, né? Tem um instrumento. Existe uma Garrafinha espécie de uma d'água- sonda, um preservativo que você conecta uma sonda e aí coloca para fora da cadeira e aí você tem que concentrar um pouquinho. O famoso pipi fly. É chamado, pelos Pipi pilotos é fly? chamado pipi fly. Mas é. Isso aí encaixa no negócio, né? É com Tem que ser, né? esparadrapo, E se for a mulher, no caso? Pra não... fralda. Fralda, mulher usa fralda. É, algumas usam fralda geriátrica, outras Oh. não gostam. Eu já ouvi, acho que a maior parte usa É. para voo de Quando distância, você, sim. quando você tá em competição e voo de distância, que você tem que ficar sempre concentrado, Você não vontade pode dar. de fazer xixi, vontade de qualquer coisa vai te desconcentrar. Fome, sede. Então a gente vai Aí você leva um equipado, snack lá, uns negócios? barrinha de cereal. É? Mesmo, Uma é igual uma fruta. maratona, só que sem correr, né? Você Carbogelzinho, então. tá- tipo isso. Então, como ele falou, numa competição, um voo de longa distância, você não pode se dar ao luxo de falhar por falta de um aparelho, de algum detalhe tão simples como uma fralda geriátrica, vamos dizer assim, para Entendi. se Uma aliviar no barrinha de alto. cereal. Ou Você- falta de água, você sentir sede e começa a Desidratar. lentamente desidratar e aí não pensa, não raciocina como deveria em situações normais. Então você tem que levar água, tem que levar um lanche para sempre estar ok em voo, se precisar fazer um xixi também. E como é que vocês voltam quando, por exemplo, você sai daqui da Okeechobee e chega em Orlando? Como é que Essa vocês é a outra história. história. pegam É um aí que a trem? aventura começa. Não. É vem a pé, macho. Se voando for 5 horas. Sem a pé, então. Se a gente não tem um resgate, alguém, uma pessoa para ir conosco até o local que a gente vai decolar e seguir com o carro embaixo da gente ou próximo da gente, comunicando por rádio, sempre é uma aventura. A gente sempre tenta fazer contato com outros pilotos que talvez estejam voando para ver se algum deles tem um carro disponível, que estão próximo daquela área para dar um resgate para a gente, dar uma carona. Se não for possível, chama um Uber para tentar voltar. Dependendo do lugar, é muito difícil você encontrar ônibus aqui. Já no Brasil, Valadares, por exemplo, você pôs o dedo para cima, Aí thumbs pega. up, você pega uma carona. Aqui não, aqui as pessoas simplesmente... Mas quando você ignora. vai, esse percurso que você faz, tipo, você passa em cidades mesmo ou Às vezes, área a gente rural? a gente passa em cima de área rural no início e depois tenta seguir rodovias, né? Para ficar mais Entendi. fácil. Caso A gente pouse, sempre tem uma rodovia próxima, aí o carro chega mais próximo. Mas aconteceu dele já pousar em alguns lugares. acontece Só também acontece é- com você, né, moço? Acontece Eu todo sou piloto mais passa por conservador. Ele é mais atirado, mais arrojado. Eu falo, vai então. é vai. jovem. às vezes acontece você pousar 3, 5 quilômetros da estrada, às vezes mais, dependendo de onde você tá voando. E aí você... Lá não tem Uber, lá não tem carona, você tem que pegar a mochila de 20 quilos e caminhar até a estrada. Caminhar. E aí, às vezes, se você calcular mal e pousar em algum lugar mais difícil, você vai ter que Tipo um cortar no pântanozinho mato, com jacarezinho e tal. jacarezinho, javali, tigre do mato aí que Tem o existe Bobcat, lá né? fora. Tem o Bob Essa área ali tem Bobcat, terrível. aquela onça. Mas nunca daqui. aconteceu nada disso. Jaguatirica, É que a né? gente Tem fica atento jaguatirica. mesmo, caso aconteça. Mas aqui, como Eu é que nunca vi. Tem umas historinhas também nessa... acaba as térmicas ali, no caso? Às vezes Pode ser isso, ou pode ser uma decisão ruim que você tomou. Acontece várias coisas. O dia, acontecem vários ciclos de térmica. Uhum. Meu pai vai saber explicar melhor. Só um detalhe, na dúvida aqui antes de começar com as térmicas. Esse GPS que você usa aí, ele vai lhe indicando também onde tem as térmicas ou não? Existe também um feature, um setting, uma função, vamos dizer, nesse GPS que você baixa um mapa com os pontos onde você provavelmente... Outros pilotos já passaram, já pegaram a térmica ali, fica marcado um ponto ali
E aí você tem a Cria uma possibilidade de passar naquele ponto e pegar uma térmica, porque outros pilotos já passaram por lá e já conseguiram pegar essa térmica nesse local. Mas dependendo da direção e velocidade do vento e Não da necessariamente vai ter estar uma ali. térmica, pode variar. Então, voltando à questão do resgate, se a gente tem alguém para poder dirigir, o carro vai embaixo, a gente comunica por rádio, telefone, compartilha a localização, tipo, como no WhatsApp, e o resgate está sempre vendo onde a gente está. Se não tiver ninguém, a gente tenta pegar carona com alguém, mas já aconteceu várias vezes a gente ter que pegar Uber, voltar, ou pedir um piloto que estava lá na decolagem, rodar até Orlando, pegar a gente e voltar. Pode acontecer de tudo. Ou você pega Esse uma carona. rádio que vocês comunicam é tipo VHF? Tem alguma VHF frequência que todos na eles... frequência de rádio amador, 2 metros. Para ser mais exato. Poxa. Aí, tipo assim, Alonso. é um canal lá que todos têm acesso e geralmente eles voam Uma nesse frequência canal. livre. Isso. Entendi. A gente sintoniza todos os rádios nessa frequência e aí fica comunicando entre si. Mas para a gente poder voar por mais tempo, a gente tem que buscar sempre as térmicas, as correntes de ar ascendente, que geralmente estão debaixo de nuvens. Nos dias azuis também existem térmicas, então a gente tenta se guiar no dia azul por aves ou as diferenças no céu que a gente consegue notar, uma poeira, algum capim voando, que às vezes a corrente ascendente levanta tudo, até capim, inseto, andorinhas e enfim. pouco do terreno também você consegue observar. Às vezes sente cheiro Sério? do Dá terreno, do terreno, uma plantação de eucalipto vai ter um cheiro, uma térmica saindo dali vai ter um cheiro específico. Se tem uma empresa reparando o asfalto, você sente o cheiro do asfalto no alto. Caramba. Só 27 anos para poder Mas aprender isso comigo. Mas na época que você começou, já tinha esses equipamentos? Não, era muito precário. Era Muito tipo, precário. era Não, no... a gente tava começando os primeiros GPS, quando eu comecei em 97, apareceram os primeiros aparelhos de GPS, a precisão era horrível, horrível. Mais de 100, 200 metros de margem de erro, então era horrível. Depois, com o tempo, começou a melhorar. Mas aí, como é que... Quando não tinha, como é que era? Aí era raiz. Raiz Aí era tipo, o piloto raiz, ver- formava, era no visual, era no feeling mesmo. Para você... A maior parte dos instrutores e dos pilotos que criaram literatura para o voo, a maior parte deles são ótimos meteorologistas. E um dos que me marcaram, do que me marcou muito, que eu li bastante o livro dele, era até um americano, ele dizia que os melhores pilotos eram os melhores meteorologistas. E aquilo ficou gravado na minha mente. Eu comecei a ler as apostilas de meteorologia com muita vontade. Era uma matéria, vamos dizer assim, que me interessava muito. Sempre fui muito interessado nisso. Então, eu li muito, exaustivamente o mesmo livro até decorar aquilo. Então, você começa a assimilar as informações do livro e comparar com o dia. Porque a maior parte das pessoas pensam que uma nuvem, ela está vindo de um lugar e indo para o outro. E mal sabem que, às vezes, ela está sendo criada, ela está se formando em cima da sua cabeça. Aí todo mundo pergunta, mas se vier uma chuva? A chuva não vem do nada. Ela brota em algum lugar, inicialmente por uma térmica, e ela vai super desenvolvendo. Chega um momento que ela não precisa mais de uma térmica para alimentá-la. A própria nuvem começa a sugar o ar quente em volta e vira uma nuvem de chuva, de tempestade. É o que acontece. Por isso que no verão chove bastante, né? E geralmente mais no final do dia, né? No final do dia. Então, eu lia bastante e aí comecei a me aplicar. Então, naquela época que eu comecei, você só tinha poucos livros não havia internet. A internet foi aparecer, ficar mais acessível depois de uns anos, mas não havia muitos sites também com muitas informações como tem hoje em dia. Hoje, você pesquisar o que você quiser sobre qualquer assunto, você encontra na internet. Antigamente, não. Então, era ler os livros, gravar aquela informação na tua cabeça, comparar com aquilo que você está visualizando no dia, no seu voo, e tentar fazer esse link, esse elo entre aquilo que você aprendeu com aquilo que você está vendo no dia. E assim, consolidar aquela informação na sua cabeça, no seu cérebro, e usar novamente. E assim a coisa foi progredindo. Até chegar ao ponto de ter aparecer GPS com alguns outros aparelhos que facilitavam um pouquinho mais o voo da gente. Apareceu o GPS para eles antes do que para nós, assim, né? No telefone, no caso, seria. Esse tipo de GPS seu.
para voo? Não. Saiu na mesma Não, época que o telefone? pô, é a mesma tecnologia. Foi a mesma? Mais ou menos a mesma coisa. Na mesma época. Na verdade, no início a gente usava os GPS que eram usados para pesca, caça, para qualquer outra finalidade que não fosse o paraglider, porque não tinha um nicho do paraglider para se fazer um equipamento eletrônico voltado só para aquilo. Então a gente usava para isso. Quem que é o líder do mercado desse tipo de GPS? É o Garmin também, não? Antigamente era o Garmin. Atualmente é outro. Outro não, porque hoje já como o chip de GPS, vamos dizer assim, Que é o mapa, né? A tecnologia cartografia, GPS, aquele negócio que você está falando? não especificamente a cartografia, mas sim, hoje qualquer fabricante, hoje existem tablets de diversos tipos, de diversas formas. Antigamente era só a Garmin, porque só ela tinha uma tecnologia, ela e poucas outras companhias tinham tecnologia GPS para poder utilizar o sinal deles e facilitar a vida de pescador, caçador, o que seja, né? Ou GPS de carro. Hoje em dia não, qualquer tablet tem e celular tem um chip de GPS dentro dele. Então você só insere uma cartografia e aí algumas básicas informações do GPS já te servem assim muito melhor do que os aparelhos que a gente usava antigamente. Então hoje em dia um aplicativo, já existem aplicativos que hoje em dia já tem aplicativo específico com várias funções, muita informação. Bom o suficiente que você pode competir com esse aplicativo num celular Android e um aparelho, um variômetro que marca se você está subindo ou descendo sua altura, você consegue competir sem utilizando problema, essa fazer tecnologia. voos de distância que antes precisava de um GPS. Mas antes do GPS a gente usava máquina fotográfica. Então você tinha que levar mais de uma máquina fotográfica, 2 máquinas Pra com tirar filmes foto. para tirar fotos dos pontos que você tinha que passar e tinha que estar num ângulo certo, se possível em cima ou num ângulo determinado, não podia estar muito longe. Isso é raiz mesmo. Cara, Aí eu não vou eu vou perguntar a ler tua raiz. idade, não, porque... Eu Cara, comecei tem- a voar há 27 anos atrás. E Com ele disse 20 assim, eu não anos, comecei Eu novo. 20 disse que eu anos, comecei com 20 anos. 47. Até o Gil consegue fazer a matemática. Até o Gil, como assim? Ô, Pablo, deixa eu tentar entender assim. Por exemplo, voltamos para Valadares, né? A capital mundial do voo livre. Uhum. Eu cresci, né? Até antes de vir para cá, sempre tem competição lá. E o céu fica colorido, cara. É muito bonito. É bacana, é diferente, assim, sabe? Uhum. Dá um orgulho, assim, pro valadarense, que às vezes não dá tanto valor, né? Pra né? terra. Pra essa questão toda. Uhum. Como é que funciona essa competição de pontos? Por exemplo, a gente tem, né, o Jobim, amigo comum, que é instrutor e piloto. Foi meu aluno e eu auxiliei ele a se tornar instrutor, piloto de duplo. Quando eu saí do Brasil, vamos dizer assim, eu deixei meu legado lá. Coloquei um monte de amigos, sementinhas lá para se tornar instrutor, Mas piloto de duplo, e ele é um deles. Se ele aprendeu com você, então provavelmente os alunos que ele xinga, que ele não tem muita paciência, é por sua causa, não? Ou é por causa dele mesmo? Não, é por causa ele é perturbado da cabeça mesmo. Ele é meio problemático. Ele é meio Eu problemático. acho que ele parou de dar aula, cara. Ele parou, problemático. porque Mas o coração dele não Pra tá formar com aumentando. ele tem que querer mesmo. Mas Ele antes xinga, ele é dele... meio- Antes dele ficar bravo com os alunos, ele fez raiva em muita gente Sério? lá. Ele era Frajola. Frajola sabe das histórias, ele também. Já fez muita raiva na gente. Mas Nossa. como é que funciona? Sei lá, eu cheguei aí lá em, acho que 2021, e fui com o Jobim e tal, e vi lá, pô, é bem bacana, cara. Assim, a vibe, eu vi gente da Austrália. Vai muito Era o estrangeiro pra campeonato Valadares. mundial que teve em Valadares. Uhum. Tipo, cara do Rio Grande do, mundo Sul, inteiro. Do mundo inteiro. gente do mundo cariocas, inteiro. paulistas. E aí chegou lá, bicho, tem um painel lá, o cara, vocês vão ter que passar aqui, não sei o quê, pra finalizar. Uhum. Como é que faz uma rota e o cara tem que passar por exemplo, você que não conhece Vou te Valadares. explicar. Você vai sentido, sei lá, é como se você estivesse aqui na beira da praia, você tem que ir lá no Everglade, vai no, é como se fosse uma coisa assim. Quer explicar? Circuito. Vai lá. Eu competi, vamos dizer, por mais ou menos uns 15 anos. Depois acabei
não desistindo, só me afastando das competições para poder começar a entrar na área profissional. Mas fiquei 15 anos voando competição e desde o início, como eu falei, usando máquina fotográfica para fotografar os pontos, uma antena, uma ponte, uma cidade, enfim. O Eros agora já tá competindo já aí tem uns 5 anos, talvez, mais ou menos, e já pegou uma fase muito mais fácil com esses aparelhos eletrônicos. Então, hoje, antes da gente decolar, a gente chega na rampa, de acordo com a condição climática do dia, uma comissão de pilotos, 5 pilotos mais ou menos, define uma prova, uma triangulação ou uma prova em linha reta. Depende do dia. Depende do dia, da condição direção do climática. vento, velocidade. Não é nada pré-determinado. Não, lá não. no É na dia- hora. é Na na hora hora. você olha para o céu e fala, parece estar melhor naquela direção. Vamos passar em cima da ponte vamos dizer, Capitão Andrade, para quem conhece a área de Valadares, vai na ponte de uma cidade, na antena de celular da outra cidade e vamos pousar num campo nas margens de uma terceira cidade, vamos dizer assim. Mas Então, aí essa comissão são os composta dos organiza- pilotos, composta pelos próprios pilotos que vão participar da prova do Tipo, dia. pega na hora ali os pilotos? Não, antes do Tipo campeonato. uma comissão, alguma É uma coisa assim? comissão que é escolhida pelos escolhida. pilotos antes do campeonato. No início do campeonato, você vota. Tem o organizador e junto os pilotos também estão dando as opiniões de onde seria melhor fazer a prova. E aí eles definem uma hora antes do start. E aí você tem uma placa, uma lousa, uma placa bem grande com as informações necessárias para da prova do dia. Um mapa gigante. Um mapa bem grande, marca a prova. E, enfim, no mapa, para as pessoas que não estão familiarizadas com o local poder visualizar ali naquele mapa qual que vai ser a rota. Prepara os equipamentos eletrônicos, colocando naqueles pontos. Ó, nós vamos na entendi. ponte de tal lugar, antena, e depois para o pouso de tal lugar. E todos os pilotos, logo depois de definida essa prova, os pilotos configurarem seus aparelhos eletrônicos, vamos dizer, meio-dia vai abrir a janela de voo. Ou seja, todos os pilotos vão poder decolar a partir de meio-dia. E 1h inicia o voo, é o start que a gente chama. É criado um raio virtual em volta da decolagem. Então, tem que subir e ficar meio-dia ali. todo mundo Tem decola que e se sobe. posicionar. Se posicionam entendi. mais alto Você mais tem alto que- possível. Você fica lá Na base da esperando. nuvem, esperando, se Porque, possível. porque são 125 pilotos. Para maior decolar parte todo das- mundo ao mesmo tempo é muito impossível. difícil. Então você tem que dar uma hora de gap entre a decolagem e o start para que todos os pilotos tenham a mesma chance de decolar, se posicionar bem o mais alto possível, seja na base da nuvem, o que quer que seja. E aí, quando chegar 1h, todos os pilotos vão estar na borda daquele raio virtual, já faca no dente, para começar a acelerar para a prova do dia. E como é que é a Em pontuação direção ao disso? primeiro ponto. Quem chegar primeiro? Existe essa rota, seja ela reta ou um triângulo ou um zigue-zague, ela tem uma distância. E quem percorrer essa distância em menor tempo vai ter a pontuação total do dia, digamos, 1.000 pontos. E aí o segundo colocado vai ganhar 990 pontos, porque chegou alguns segundos atrás. E hoje assim em por dia- diante. E hoje em dia também se conta o ponto de liderança, né? Porque muitas vezes acontece, tem muita gente voando, às vezes sempre tem um na frente liderando o Aquela grupo. prova. Então, quem está liderando esse grupo acaba acumulando um pouquinho mais de ponto do que quem está só atrás observando Marcando, os movimentos dele. entendeu? Ficando Porque é muito mais fácil você estar observando alguém na sua frente, vendo o que está acontecendo, onde ele pegou a térmica, onde ele afundou. Do E que pra- ele que tá lá na frente. Do que ele que está lá na frente, está todo mundo atrás, ele não tem referência. Ele é só ele, como coelho na frente, correndo, entende? Então esse Buscando cara as tem um térmicas. ponto a mais. Sim, Isso. o que Ah, entendi. acontece, às vezes, de um cara tá liderando esse tempo todo, só que aí ele finaliza a prova em segundo, terceiro. Mas por causa desse ponto de liderança, que ele ficou muito tempo liderando a prova, Puxando a prova toda. ele acaba indo para primeiro. Entendi. Ele ganha uma pontuação. e Mesmo passa na tendo frente. cruzado a linha final, Em a faixa segundo. final, em segundo, terceiro ou décimo que seja. Então, essas fórmulas matemáticas É uma da fórmula pontuação. muito- Geralmente são quantos dias, cara?
Depende do campeonato, mas em média, os campeonatos brasileiros, mundial, são 15 dias. Tem um intervalo de 1 ou 2 dias. O PWC são 7 dias, que é a Copa do Mundo, né? De parapente são 7 dias. O Campeonato Brasileiro Caraca, também, é longo, e bicho. Nacional aqui, 7 dias. O Nacional aqui da América, 7 dias. Tem que ser pô, longo 7. para dar condição de ter uma regularidade. Porque quando é 1, 2, 3 dias, fica muito lotérico. Se o Os dia ficar estaduais ruim, do Brasil são 3 dias, 2, 3 dias. E fica muito mais difícil mesmo. Se você erra um dia, Você tá Já fora. você É. tem... Então, você assim, já- aí pega a pontuação do dia primeiro, segundo, terceiro, Faz aí no a final tem soma soma. tudo. Existem uns descartes, eles dão um descarte, descartam as piores provas. Depende da quantidade de prova que você tem. Tipo, a cada 3 provas que você participar, você descarta uma. Você tem condição de descartar uma. Você É, fala, porque você pode estar de menor arriscando, tempo, aí aham. um dia você vai mal, então você descarta aquela nota e que usa só as normalmente melhores é a notas. sua pior. É, São os lógico, seus vai piores descartar dias. os E piores tem, dias. tem um sistema, tem toda uma fórmula que eles fazem que descontam a quantidade de pontos daquele dia. Mas já é um detalhe É um mais detalhe técnico. bem mais... É bem complexo. Foi se aprimorando com o passar do tempo. Mas voltando lá em Valadares, sem querer cortar, porque parece que a gente começou de forma louca, assim, contando a história do espinho. Eu queria só entrar no início do voo do Eros. Eu sempre fui muito conservador no meu voo. E depois, quando já tinha aí uns 10 anos, 15 anos de voo, que eu comecei a fazer os primeiros voos com Eros. Então, ele treinou, ele começou a voar duplo comigo com 4 anos de idade. Uma condição super tranquila. E contrariando o que a minha sogra, querida sogra, imaginava. só antes de você contar. Voo duplo é aquele que você Voa vai 2 car- pessoas. é, Um duas instrutor pessoas. com um Mas passageiro o leigo. passageiro não mexe em nada, não. A não ser que você queira. O piloto ele tem condição de deixar os comandos com o Ah, passageiro para que entendi. ele experimente, que ele pilote um pouquinho. Entendi. Entendeu? Como um avião, que você tem às vezes 2 lugares, 2 assentos, um do lado do outro, você entendi. deixa a outra pessoa pilotar, dá para fazer isso. Então, ele treinou bastante, vamos dizer assim, ficou brincando bastante nas áreas de pouso, nos morrinhos, quando eu ia dar E a aula, ele vinha vovó? comigo e a avó um pouquinho apreensiva. Minha avó, você Então, vai morrer. Então, o primeiro voo, Vai eu consegui morrer. levar ele ficou um pouquinho receoso no primeiro voo, mas depois que ele fez Chorei o primeiro um voo, pouquinho no início. ficou meio pirraçando. Falei, ó, todo mundo vai ver você chorando aí e tal. Na hora que você pousar, tá todo mundo te esperando. Ele foi, engoliu o choro, pousou. Aí eu falei, quer voar de novo? Quero. Aí, acabou. Aí já Depois do era. primeiro voo, ele viu que era aquilo que a avó tinha predito, vamos dizer assim, não aconteceu, e ele continuou. E assim a gente foi. Fez vários voos, digamos 20 voos duplos no mínimo. Com ele eu Comigo. fiz 35 até eu voar sozinho. 35? Isso. Dos 4 até os 11. E treinando por pelo menos 4 anos, junto com várias turmas. Então, eu tinha várias turmas de alunos durante os tempos, e eu ia sempre de manhã cedo para os morrinhos de escola, onde a gente decolava, os alunos, e ele ia junto. E aí começou devagarzinho, fazer os primeiros voozinhos mais baixos, e sempre passando o conhecimento necessário para ele voar de forma segura, até que chegou com 11 anos de idade, nós fomos para Arraial da Ajuda, né? Fomos para Arraial da Ajuda, perto de Porto Seguro. Tem uma falésia muito grande na beira da praia lá. E aí ele fez o primeiro voo lá, ficou 2 horas e 45. Foi. Com 11 voando, né? anos? Com 11 Primeiro anos voo, voou lá, Meu 2 horas Deus, e 45. rapaz. E Tá eu doido. voei 3 vezes. Eu já vi de- cabra macho, mas igual esse aí, nunca vi, não. É porque ele imagina É, a criança. não, é. Imagina a criança desde os 4 anos de Ambiente, idade, né, É o daquele ambiente, ambiente. não adianta, gente. É como você pegar É como você vê um cara, um molequinho de 11 anos pilotando kart, por exemplo. E... os É filhos porque de um surfista, filho, não sei, Kelly Slater, vamos dizer. Uhum. Cresceram a vida toda dentro do mar, aprendendo a surfar, identificar situações boas e ruins para o surf. A mesma coisa foi com ele. Não foi aquela coisa, se joga da montanha e vai. Não, o tempo todo conversando. Na verdade, demorou demais, viu? Foi gente o aluno voar. que passou por mais tempo. Geralmente um curso dura 3, 4 meses. Ele ficou 10 vezes mais, ficou 4 anos, vamos dizer assim, fazendo aula. E passando por diversas turmas e aprendendo. E sempre com aquele sonho, né? De estar no meio daquele monte de adulto voando, o moleque fica louco, quer voar de qualquer jeito. Mas eu compartilhava
essa tomada de decisão, essa responsabilidade com ele. Eu falei, olha, não vai ser simplesmente um voo que você vai se jogar da montanha. A responsabilidade é minha e tua. Eu, como pai, eu vou te dizer se você está preparado para voar. Mas se você não me mostrar que você está preparado, você não vai, mas por nada. Por nada você não vai voar. Mas você tem que mostrar que você está se dedicando, está estudando, está executando as manobras da forma que eu estou te pedindo, para que eu sinta confiança em você. No momento que você decolar da montanha, que tem quase 900 metros de altura, você vai executar todo esse voo conforme o planejado. Então, isso foi planejado, brifado e conversado, mas muitas vezes voando duplo, por diversas vezes, chega ao ponto de virar um caminho da roça, virar um passeio de bicicleta, entende? Então, por isso que eu comentei sobre o primeiro voo dele, que é a câmera, quando capta ele, nossa, que massa, tipo, eu tô livre das minhas amarras, agora eu posso voar sozinho. Foi aí que começou a brincadeira, Sensação né? Vamos dizer boa assim. deve ser, né, cara? Foi bom demais. E aí depois do primeiro, nunca mais parou. Nunca jogou bola na vida, não sabe nem como é que chuta a bola. Sabe? Sabe, joga bola? É, bom de Bom bola. de bola. Já diferente tentei do aqui pai. na high school aqui, mas... Jogar bola? Digamos que o potencial dele melhor para outros esportes. O futebol ele é bom, mas no jiu-jitsu e judô é melhor e no voo muito melhor. Eu posso Faz falar jiu-jitsu isso também, cara? assim, não puxando sardinha Isso é uma pro lado dele, mas como pai. eu vi todo esse crescimento dele, a É o gente seu consegue olhar, identificar assim, como seu pai, olhar né? de pai. É um olhar mais profissional. Sim. Você ele vê o potencial. sempre me incentivou a fazer aqui. esporte. Eu fiz jiu-jitsu, natação, toda essa... Judô. Sempre teve inserido no esporte, né? Sempre Isso, estava voo. comigo, me ajudando. Bola, fazendo Hoje em na dia, escola. Hoje em dia eu não vou. A gente vai pra competição, eu vou pra competição. E eu A fico gente louco fica o de dia cara. inteiro, todo dia, conversando. Nossa, quando ele tá na Você competição. não compete mais assim. É mais por escolha, porque eu tinha que escolher. Ou eu competia, que isso toma muito tempo da tua vida, com a tua família e tudo. Você tem que ficar aí 2 semanas fora de casa, pelo menos. E tinha o trabalho, voo duplo, aluno, então não tinha que fazer uma escolha. Sim. Então, e com o tempo também você começa a meio que ter um pouco de desinteresse com relação ao voo, porque você está sempre voando no limite dos equipamentos, no limite da condição, no seu limite técnico. E chega um momento que você começa a tomar umas decisões que às vezes poderia ser um pouco mais segura, mas a decisão às vezes segura não é aquela que vai te levar ao primeiro lugar. Você tem que se arriscar um pouco mais. Um piloto de Fórmula 1, não, quem sou eu para me comparar com um piloto de Fórmula 1, mas imagina um piloto de Fórmula 1 dirigindo seguro dentro da Fica em pista. último. Não tem como. Não, Para você estar no topo, você tem que voar Tem que no arriscar. topo. No topo, no limite técnico, no limite do seu equipamento, no limite da condição climática. Eu acho que é um dos motivos que tem tanto piloto novo agora na Fórmula 1, né? Que é exatamente isso, porque o cara novo ele é mais afoito. O reflexo está em dia. Ele tem com a tecnologia de hoje, simuladores e tudo, ele tem uma condição de crescer muito mais e ficar muito mais bem preparado do que os pilotos Eu acho que antigos. também a questão do cara novo também, o cálculo do risco é diferente, né, cara? Você é completamente Faca diferente. nos dentes. Faca nos dentes. Você é afoito, cara. Então, o meu foco mudou e aí eu foquei mais na questão do trabalho, do profissionalismo, de criar uma escola, uma loja que pudesse atender os pilotos em Valadares, porque o fluxo era muito grande de pilotos. Então, eu decidi ir nesse caminho e também pensando no lado dele, de poder transmitir para ele tudo aquilo que eu sabia. Então, desde o início, ele começou a voar sozinho e sempre me acompanhava. Eu ia voar duplo, levava ele, falava, decola atrás de mim, vamos subir nessa térmica, e ficava no rádio falando com ele, conversando com o passageiro, dividindo minha atenção. Mas Tem você uns falou fatos competindo. interessantes dessa época. Você tá competindo aqui nos Estados Unidos, alguma coisa assim? Sim, eu competi em 2022, participei das 2 etapas aqui na América. 2023 eu não competi e, inclusive, hoje eu te mandei lá eu recebi o convite para competir esse ano lá A competição é muito restrita, muitos pilotos querem participar, mas não tem vaga para todo mundo. Como ele falou, É porque é por índice, é sorteio, Já é o quê? 25 Não, pilotos. Então, Aí inclusive... você foi convidado, então, no caso? Sim, Ele eu recebeu recebi um um convite e-mail pelo hoje. retrospecto do campeonato Entendi. passado.
Entendi. O de 2022 eu fiquei em 18º, então top 20, você consegue acumular uma quantidade de pontos que também nas competições... A primeira competição internacional ele ficou entre os 20 primeiros na América. Tinha pilotos de vários lugares do país. Sim. É pouco, 20º ele tá longe. Mas a primeira competição, e aqui dentro da América, e com equipamento que não era... Pensa num Fórmula 1 com motor turbo e o motor aspirado. Vamos dizer que ele estava voando com um equipamento que era similar ao motor aspirado. E em 20º, pô... normalmente a gente tem as três categorias na competição, né? Que é a Open, que é todo mundo junto. A Serial, que é aí... Equipamentos homologados. Mais seguros que o de competição. Sim. E tem a Sport, que já é uma abaixo, né? Que é o início para quem está começando a competir, vai voar com equipamento mais seguro ainda, só para entender como funciona a dinâmica do voo. Aí depois dá um passo à frente dessa categoria serial. Cara, curiosidade. Tem como o piloto o cara que vive de pilotar mesmo, levar isso como profissão e ter um sustento daquilo ali? Ou Sim. tem patrocínio, essas coisas? Funciona também? Ou porque a maior parte dos pilotos de competição, eles também são instrutores e pilotos de duplo. Então, ele desenvolve essa profissão durante a vida toda. Então, ele tem, além da possibilidade de conseguir patrocínio, ele vai estar dentro da área onde ele vive, às vezes ensinando as pessoas a voar, fazendo voo duplo. E essas competições aí mundiais, tal, tem premiação em dinheiro também? Sim, mas não é tão grande, nada relevante. Paga os custos, vamos dizer assim, da viagem, sobra uma graninha, mas nada demais. Sim, agora tá ficando um pouco mais famoso e algumas competições em lugares diferentes já estão pagando. Tá remunerando melhorzinho, já tá ficando mais popular, tendo mais gente voando. Porque eu não acredito que seja um esporte tão popular assim, né? Eu tenho esse mesmo mas feeling. Tá crescendo. Por exemplo, crescendo, principalmente com a internet, você vê muito, às vezes, Reels do Instagram. Não, em comparação a outro esporte, entendeu? É Porque igual tem o surf, patrocínio, tem... A dificuldade do voo é que, como você decola e vai fazer essas triangulações e voos de distância, às vezes longe de cidade grande, longe de aeroportos, para evitar conflito no tráfego aéreo e tudo mais, a visualização do público é muito restrita. Hoje em dia, com a internet, você consegue acompanhar. Mas, ainda assim, é possível fazer um trabalho de marketing para que se torne mais visível. Tem um cara que é realtor aqui, né? Cristiano Piquet, eu acho. Isso. Já viu? Que ele voa também? Voa de paramotor. Isso. E ele faz vários vídeos, assim, mostrando imóveis, apartamentos e tal, voando. Sim. Legal. Com as câmeras de hoje, 360, é só passar voando bicho em cima massa, da casa e pô, editar. Não, e aí desperta já uma curiosidade, né? Sem dúvida. Pô, o cara tá voando e, tipo, todo arrumado lá, voando e filmando o negócio lá. Sério? Sim. Ele Ele é realtor. parente do Piquet mesmo? Da família. É da Se eu não família. me engano, eu acho que Grant Cardone também voa de motor. Sério? Aham. Pô, Quem é esse cara aí? É um cara do real O estate. ninja Muito louco. do real estate. Mas voltando ao assunto do Eros, os primeiros voos dele foi interessante, porque todo mundo ficava apreensivo, né? Será que ele vai fazer as coisas certas? Mas tudo correu normal. Na verdade, como qualquer criança, adolescente, né? Na época ele dava meio travesso, ele aprontava fazia algumas coisinhas assim que me deixavam um pouco irritado, porque eu queria que ele seguisse um caminho para que as pessoas não levantassem muito a atenção das pessoas, e ele sempre fazia uma coisinha diferente. Teve um dia que ele decolou, eu decolei de dupla, ele decolou atrás de mim, e o passageiro começou a sentir um pouco enjoado. Eu falei, olha, eu vou pro pouso, você pode ficar voando nessa térmica, a nuvem está em cima da sua cabeça, não entra dentro da nuvem. Não havia problema nenhum. Para um piloto normal, não havia problema nenhum. Mas eu não queria que ele voasse dentro da nuvem para não... As pilotos iam falar, tá deixando o menino voar dentro da nuvem, pode acontecer um problema. Entende? Não ia ter problema nenhum. Era só uma nuvem muito alta, não tinha obstáculo, não tinha nada. Eu falei, não entra dentro da nuvem. Aí virei as costas e fui pro pouso. E aí, conversando com o passageiro, esqueci do Eros. Esqueci. E aí eu falei... Sumiu na nuvem. Aí eu falei, Cadê o Eros? eu pensei comigo assim, cadê o Eros? Vou olhar pra trás. Olhei pra trás, não vi. Olhei pra um lado, pro outro, não vi. Falei, danado, entrou dentro da nuvem, cara. Aí eu falei com o passageiro, ele já tava enjoado, deixei o passageiro pilotando o parapente, falei, vai voando nessa direção aqui, que você vai se sentir melhor. E eu vou aqui
olhar Achar aqui. o Eros. Não, nem falei nada. Eu falei, eu vou resolver um negócio aqui. E aí fiquei com o rádio na mão, olhando pra nuvem. Daí a pouco a nuvem faz puf, saiu o Eros de dentro da nuvem, lá no meio da nuvem. Lá, Alto pra danado. Alto. E eu falei, danado, te peguei, saiu de dentro da nuvem, né? Aí Achou que eu não ia pousei. ver, Isso era sexta-feira? Eu sei que ele tava de férias e era assim, faltava uma semana para ele voltar às aulas, né? Aí eu falei, agora você tá de castigo. Aí aquele monte de piloto, ex-aluno, amigo, tudo na mesma frequência do rádio, ouvindo. Escutou. Ninguém falou nada, todo mundo esperou, todo mundo respeitava, né? E tal. Veio, pousou. Quando pousou, pesaram a mente dele. Tá de castigo, não vai voar e tal. Cara, aí foi uma resenha. Aí eu não brigava. Eu só deixava que os amigos Deixava a zoeira tomar conta. aí zoava, entendeu? Mas foi Mas engraçado. é uma sensação. Deve ser uma sensação legal entrar numa nuvem, né? Ou não? É bom, pô. É bom, depende do lugar, né? Quando é um Mas lugar assim, eu falo, passar dentro da nuvem, assim, porque quando a gente tá dentro do avião, você vê, sabe, seria algo diferente, assim. Sim, quando o Mas é parapente perigoso, não? Não. Depende da nuvem, mano. Depende da e não nuvem, né? depende da Tá nuvem. bom. É tudo bom você não ter depende. nenhum Depende. obstáculo. É bom não ter nenhum obstáculo em volta, porque dentro da nuvem você não tá Montanha, vendo nada. nada. Ah, No avião, entendi. Entendi. quando você tá voando no avião, você tá passando pela nuvem, então você tá... Tem nuvem, daqui a pouco tá claro. Uhum. Então você acaba vendo alguma coisa. Com o paraglide é muito mais lento. Então quando você entra dentro da nuvem, você vai ficar lá sem dentro daquela visão. nuvem. Sem visão. Sem nada. Então... se tem algo- Existe uma coisa que acontece com pilotos, qualquer tipo de aeronave, avião, helicóptero, o que seja, desorientação espacial. Desorientação. Isso. Uma vez que você entrar dentro de uma Ah, e nuvem, se você não tiver visão do horizonte, o labirinto que fica dentro dos seus ouvidos vai te transmitir uma sensação que às vezes você está voando de lado, mas às vezes você está voando reto. Ele vai te dizer que você está virando para a esquerda e você está indo para a direita. Você Se fica você não tiver um desorientado. GPS, cara, você vai ficar... Desnorteado. Pode ficar um pouco perdido. Se tiver uma bússola ou um GPS, consegue. Ter essa noção de que... É só não se preocupar com aquilo que os seus olhos estão te mostrando. Olha o GPS, segue aquela linha do GPS ou da bússola, que tá tudo bem. Hoje em dia, quando acontece de eu entrar numa nuvem, e normalmente, quando a gente entra na nuvem intencionalmente, é porque a térmica tá forte, a gente quer ganhar um pouco mais de altura saindo para a próxima nuvem. Então, você deixa você entrar dentro da nuvem, continuando indo reto, subindo. Essa Então, vez você é tá- legal. Dessa vez, assim, é legal. Quando você tá saindo da nuvem, passa assim na beiradinha dela e sai, bacana. aí é uma sensação legal. É O bacana. ruim é quando você tá nela, né? É uma tipo nuvem assim, muito grande. Cruzando. Às vezes é um pouco turbulento, mas quando você está confortável com o equipamento, não é problema. É legal. Eu tento manter o foco no GPS, seguir uma linha reta. E a parte legal da nuvem é quando você está saindo mais alto do que as nuvens. Você sai na frente e você olha assim para baixo, tem todo aquele visual. Rapaz, E você tá voando livre, o bonito. vento batendo na cara, é uma sensação. Dá pra assim, fazer igual ele voo falou no duplozinho? início. Se você não Acima tiver da nuvem? experiência, Dá, Não tem jeito mas como tem que ter explicar. uma condição específica para a gente conseguir fazer isso. Porque o voo duplo, o passageiro é sempre muito mais sensível, então ele não consegue ficar muito tempo voando. E para você chegar na base da nuvem ou subir um pouco mais alto, você vai ter que entrar nessa corrente de ascendente, que é a térmica, ganhar altura nela e ela vai fazer o parapente, às vezes, oscilar um pouquinho, que para nós não há problema nenhum, mas é a mesma coisa andar de barco no mar, não um dia que está um pouquinho mais balançado. Não vou dizer entendi. chope, mar revolto, mas um dia mais balançado. Qualquer pessoa que não está acostumado a passear de barco vai enjoar. É normal. É normal. O piloto, quem está acostumado a pilotar ali, não sente nada. Vai de boa. Qual foi o maior perrengue que você passou aí como instrutor, em voo duplo? Teve algum... Foi marcante? Eu sempre fui muito... logo o muito... primeiro voo, né? O meu primeiro voo foi marcante porque eu não tinha conhecimento e meu instrutor me indicou que eu decolasse num momento que tinha uma nuvem de chuva longe, mas ia entrar um vento forte. E existia a possibilidade de entrar um vento forte. Ele achou que não iria entrar esse vento forte e ele entrou. Então eu tive que fazer algumas manobras, vamos dizer assim, de descida para poder pousar um pouco mais rápido.
E como lá em Valadares a gente voa próximo do rio, havia o risco de eu ter algum problema de pousar no meio do rio, vamos dizer assim. Então, mas eu consegui pousar e tranquilo. Mas esse não foi o maior perrengue, porque talvez pela falta de conhecimento e de noção do real do que estava acontecendo ali naquele momento, eu não tenha me assustado. Talvez também pela minha personalidade, que sempre fui muito calmo, muito tranquilo. E nos momentos difíceis, eu sempre, às vezes, ao invés de ficar nervoso, eu começo a rir. E aí eu tenho que me controlar, de parar de Queria rir. ter isso. Eita, tá complicado. E eu falei, nossa, eu tô fazendo isso no meu primeiro voo, cara, e rindo. Vou de me mim mesmo. lascar. Nossa. Mas foi tranquilo, eu consegui, com a ajuda do instrutor, pousar e beleza. Já existiram outras, não vou dizer é difícil de dizer qual que foi a pior. Sempre quando a gente está voando, se tem uma condição de vento forte, que você está no limite de velocidade do seu equipamento, que você às vezes começa a voar, parar no vento ou voar de ré, essas são as piores sensações, porque teoricamente você está acostumado a voar sempre para frente. Se o vento te para ou você começa a voar um pouco de ré, fica uma situação muito desconfortável. Já existiram várias situações de que uma nuvem muito grande, eu estava voando num campeonato, uma nuvem muito grande, e arriscar passar debaixo dela e estar turbulento, ou por diversão mesmo, por falar, eu quero passar por essa experiência, entrar dentro de uma nuvem de queimada, por exemplo. Subir em fumaça. Subir em fumaça de queimada, loucura. e é muito turbulento. e falar Você com os tá amigos, eu vou doido, entrar, e todo mundo, não entra. Eu entro e começo a rir, e parapente Lá em Minas, nervoso, eles brigando. queimam muito pasto, né? Na seca. Várias situações desse tipo, ou tá voando debaixo de uma nuvem grande e o GPS acaba a pilha. E aí eu não tenho uma sabe pra onde bússola, eu não sei para onde que eu vou, aí eu começo a tentar descer e acontece isso que eu disse, uma desorientação, desorientação espacial. E eu tá tentando descer com o parapente girando na minha frente e eu ver o parapente em cima da minha cabeça, tipo, eu ficar desorientado, eu sentindo a pressão do giro, descendo, e imaginar que o parapente está vindo para cima da minha cabeça. Eu falei, não, tá errado. Ele tinha que estar lá na frente, não aqui. E aí te causar um desconforto um pouco maior, entendeu? Aí você sai da nuvem e fala, ufa, saí, agora tá tudo certo. Mas isso não é todo voo que acontece. É difícil de te explicar, porque nesses voos que a gente faz de distância ou competição, a gente está sempre num limite muito tênue do voo. Porque eu, no meu caso, que sempre muito, muito calmo, muito tranquilo no voo, mas sempre gostei de voar no limite do equipamento, foi um dos motivos que eu parei de competir, foi por isso, porque eu queria voar sempre no limite. E para mim não importava nada mais, eu queria alcançar aquele objetivo e era isso e pronto, acabou. Não pensava em nada mais. Depois, quando você tem família, você começa, não posso me arriscar mais, que agora eu tenho filho para criar, então não posso me expor a esse tipo de situação. Mas acontece, é como você já bateu o carro alguma vez? Nunca. Nunca. Fala aí, Insurance. Tá bom. Não, eu nunca bati. É porque tá rindo, porque eu sou o melhor cliente que ele tem, pô. Sempre estão batendo em mim. Se ele riu, tem algum motivo. Eu já levei algum... Bateu o carro, sei lá quantas vezes. 3 vezes. Em um ano? Eu Em digo um não, ano, bater né? de batida bateram em mim. forte. Não, não nunca digo bati, batida não. forte. Encosta Não. uma coisa, faz uma curvinha errada aqui. Nunca bati. Ou tá dirigindo, faz uma curva, principalmente no Brasil, que é aquelas estradas sim. maravilhosas, bate num buraco, ou faz uma curva um pouquinho no limite da velocidade ali, que você passa um sustinho. Todo mundo... Nunca bati nem caí de moto. Você já caiu de moto? Eu tenho um coleguinha lá de Valadares que nunca caiu de moto. Aquele. Inclusive tá todo relado. É o mesmo amigo. O meu nosso, amigo nosso caiu esse dia Caiu de dentro do moto. esgoto. Enfim, voando é a mesma coisa. É um esporte radical. Qualquer esporte radical, você está sujeito Sim. aos perigos do esporte, aos intempéries do esporte radical. Um surfista de onda grande, ou que seja de onda normal, mas que tá surfando num local que tem uma bancada de coral, ele não está pensando que ele vai bater naquele coral o tempo todo. Se ele ficar pensando no coral o tempo todo, ele vai bater naquele coral. Ele vai cair. Mas ele sabe que está ali o que ele tem que fazer. Então, faz parte do esporte radical. O cara que anda de skate numa pista, ele está curtindo.
Mas ele sabe que uma hora o skate pode escapar e ele vai cair no chão. O problema do voo livre é o chão. Quando ele está perto, isso é perigoso. Quando a gente está voando alto, não há problema nenhum. Então, se eu estou debaixo de uma nuvem, o GPS acabou a bateria, eu estou dentro dessa nuvem. Eu sei que uma hora eu vou sair dela. Sim. Ela não vai durar para sempre. Uma hora ela vai ter que dissipar. Eu sei disso. Mas eu quero sair um pouco mais rápido, porque na minha cabeça eu falo, não estou seguro aqui dentro. Então, eu quero sair mais rápido. E aí você experimenta outras tipo estar situações. em ambiente fechado. Fala, meu Deus, eu preciso sair daqui, né? Como se fosse... Não, é diferente. É um alerta amarelo, um sinal amarelo que dá na sua cabeça falando, não tá legal, sai daqui, porque você já fez a besteira de não colocar uma pilha nova no seu aparelho, então sai daqui só para ficar legal. E a nuvem não estava tão grande assim, mas como começa a gerar esses sinais, esses alertas na sua cabeça, você não fica confortável. A mesma coisa voando em competição. Você está voando no limite da velocidade do equipamento, está turbulento, e passa debaixo atrás de uma montanha, está turbulento, e você está, nossa, tá no limite, para quê, né? Por causa de uma medalha, um troféu, às vezes um chequinho ali, mas para quê? Aí você começa a ponderar. Na hora que você começa a ponderar, pendura a chuteira, encosta seu capacete, que ali você já não vai performar como deveria. Então, aí você já está medindo muitos riscos, né? Sim. Você não quer mais tomar risco. Aí deixa o Eros, pô. Agora é a vez dele. Ô, Eros. Agora, Você conhece o Eros? Quando ele estava na competição, existe uma forma de você acompanhar. Hoje as competições, como eles usam GPS, existe um rastreador também para o GPS. Então eu fico transmitindo a posição de cada piloto. E eu ficava louco, meu irmão. Eu ficava louco assistindo ele no computador e mandando, às vezes... Eu não queria mandar mensagem no GPS, no WhatsApp, né? Vendo a posição dele. Mas eu ficava louco querendo digitar e mandar uma mensagem para ele. Vai, acelera e tal, não sei o quê. E aí eu esperava até acabar a prova. E quando acabava, eu ficava doido. Eu mandava mensagem, eu ligava. Nossa, Adrenalina, eu ficava louco. A gente vai competir ainda junto, no momento certo. Mas é uma adrenalina que eu sentia como se eu estivesse lá, entendeu? Vendo ele, o pontinho dele caminhando ali no computador, ali na tela do computador. Nossa, ele vai chegar. E chegou, vibrava. Mas isso aí é aqui nos Estados Unidos, né? Isso, na última competição. Aqui nos Estados Unidos, eu acho que vocês voavam fora daqui numa temporada, né? Tinha de voo duplo, né? Qual que era o estado mesmo? No Idaho. Idaho. Isso, lá que é o local dentro dos Estados Unidos? É um dos melhores lugares para se voar lá nos Estados Unidos. Ele fez uns voos de distância muito legais lá que ele pode relatar. Lá é um lugar bacana de voar. É muito uma condição... É como sabe, tem lugares de surf. O Havaí é muito bom. Tem Nazaré, que tem umas ondas maiores que rolam um surf diferente. Lá é um lugar mais forte para o voo. Tem já influência de vento de vale, tem montanhas altas, muito rochosas, árido, muito seco, ar frio demais no alto e muito quente embaixo. Então a diferença de temperatura gera uma turbulência e condição térmica muito extrema. Fora o teto da nuvem, a altura que ela está acima das montanhas também, que é completamente diferente de todo lugar que eu já voei. Lá em um desses voos eu cheguei a 5.500 metros de altura, cara. Que é tipo 18 mil pés. Mas... a altura de avião. É um avião, moço. É a altura de avião. É um avião, por aí. Que você já sente a falta de questão oxigênio. A falta de oxigênio. Acima de 4.500. Agora, já chegou a passar mal, tipo, em voo, cara? Sei lá. Nesse voo mesmo que eu tô falando aí, teve um momento do voo que durante o voo, eu achei que eu tava com muito frio. Tipo, meu braço estava dormente, os dedos estavam dormentes, eu tava controlando aqui o equipamento. E eu senti, tipo, dormente, assim. Eu falei, pô, tá muito frio aqui em cima. Eu vou descer agora porque eu preciso dar uma aquecida. E aí eu continuei o voo, desci um pouco mais, voltei ao normal, senti o braço de novo. Quando eu pousei, que eu fui conversar com os outros pilotos que são de lá, eles falaram, com certeza foi falta de oxigênio. Como que é a palavra? É hypoxia? Hipoxia. Hipoxia.
Eu tava dando essa hipoxia lá em Por causa cima. da altura. Por causa da altura. A altitude Caraca. é tão alto e o ar é tão rarefeito que obriga os pilotos a voarem com um cilindro de oxigênio. Caramba. Depois disso eu comprei um. Ou seja... Teve que pousar tonto. Comprei um que... Comprou um que é punk. É punk. Fora... Condição extrema. No Brasil você não vê isso. Aqui tem muito disso, na Europa também. É porque é esses lugares, assim, tipo, já estão numa altitude Bem elevado. elevada entendi. do mar, e aí você É sobe como a se você montanha, estivesse em você tá cima da mais- Bituruna, você parte pra... mais pra acima. 3, 4 da Ibituruna pra Entendi. cima. Então você É muito E- alto. acaba sentindo. Nessas competições aí que você que tem a questão do tempo, a velocidade, né, tal. Qual é a média da velocidade de uma competição dessa? Vai Você de quer 30 varia quilômetros mais? por hora. 30 km por hora, 35, que é muito De média, rápido. né? De média. Mas De o média. parapente, ele vai... Sim. Velocidade máxima dele, hoje 60, 65 por hora, mais ou menos isso. Não, Quilômetros porque por hora? Eu falo Ou milhas? médio, parece ser Quilômetros por muito... hora. Eu falo a média de 35, parece ser muito devagar, né? Mas a gente voa Eu acredito que 70 por hora em linha reta, 70 km por hora em linha reta, mas aí a gente para subir na térmica. Então, Então faz isso a diminui. média Entendi. baixar Cai a bastante. média. Aham. E lá em cima, o vento forte e tal, a sensação 70 km por hora deve ser bem... É Imagina- bastante vento, né? Imagina você de moto. Se tiver um vento de frente, vindo de frente para você, você vai sentir um pouco mais. Uhum. Se o vento estiver nas suas costas, você sente um pouco menos. É a mesma coisa. Você está dentro de uma massa de ar lá no alto. Então, se você está a 70 por hora, se o vento estiver de frente, em relação ao chão, você vai estar numa velocidade menor, porque o vento vai te segurar. Quando o vento bate de frente para você, voando, ele diminui sua velocidade em relação ao chão, ground speed. Se você está com o vento nas suas costas, que a gente chama de vento de cauda, ele vai estar te empurrando. Aí você... E aí, junta os literalmente. 70 km por hora do parapente, mais, se você tiver todo acelerado, lógico, no full speed, que a gente chama, um acelerador no talo, A gente usa no pé. A gente controla aqui com a mão e o acelerador a gente Usa no empurra pé. Então com esse vento de cauda te empurrando, Outra dúvida aqui. mais a sua velocidade real, o seu ground speed vai aumentar muito. Então, por isso a gente sempre decola de frente para o vento, porque aí você vai estar voando mais lento. Quando você acelera no pé do equipamento, ele faz o que faz ele ir mais rápido? É o alinhamento de... O parapente é uma asa, Aham, correto? E a asa, ela funciona em termos de inclinação, ok. ok? Então, o parapente, ele tá planando o tempo todo, mas descendo vagarosamente. Então, a gente costuma dizer que a altitude é a nossa combustível. Se tem muita altura, você plana bastante para bem longe. Uhum. Se você tem pouca altura, você vai ter que pousar antes. O parapente, ele tem essa questão do acelerador, faz ele mudar o ângulo de ataque, que a gente chama, o ângulo da asa. Então, quando você acelera, você ganha muita velocidade, mas você Perde muita altura. perde rápido. altura rápido. Se você voa sem acelerar, você vai voar um pouco mais longe, mas mais lento E aí que Entendi. tá também muito a Planejamento estratégia. da prova, da né? prova. É. Porque existem cálculos matemáticos e aparelhos que te dizem isso. Dependendo da intensidade da térmica do dia, se ela estiver muito forte, é melhor que você voe acelerado o tempo todo, muito acelerado, mesmo que você perca altura, Outra na hora que térmica você vai ter- ganhar, ganhar, na hora de entendi. subir. Porque o tempo que a gente permanece voando dentro de uma térmica é muito maior do que voando em linha reta. Então, a gente perde muito tempo para ganhar altura em cada voo. Então, teoricamente, se você voar acelerado, você vai chegar mais baixo naquela térmica. Mas você vai subir mais rápido que os outros pilotos que estão atrás de você. E isso é notório. O Eros gosta muito de voar acelerado nos voos que a gente faz de distância. É jovem, né, meu filho? E É aí eu jovem, falo tô que ele papo. tenha dó do joelho, do pobre joelho do seu... Pobre e velho joelho do seu pai. Que dói ficar acelerando o tempo todo. Porque cansa, cara. Cansa o- o cansa. pé, cansa o joelho, cansa o pescoço. Porque acho que você tá acelerando aquilo ali, tá a resistência do vento ali, tentando voltar ele pra posição normal. É porque o acelerador, ele fala no pé, não é um pedal de carro. Isso é uma barrinha, vamos dizer uma barra, um cano,
com 2 linhas, uma de cada tipo lado, assim, que ó. vai ligado nas cordinhas do parapente. É Então tipo a gente um- põe os 2 pés e empurra para frente. É um talinho assim, que você vem com o pé assim, empurra ele. Empurra, essa Aí barrinha ele- vai puxar as linhas, ele que vai puxa a puxar linha o aqui pra- parapente, vai mudar o ângulo do Ah, parapente entendi, e fazer entendi. ele inclinar. Entendeu? Eu achei que Entendeu? era um acelerador e... Eu pensei que era um negocinho que você... E o sei lá. freio? Pergunta se tem. Tem. O Tem freio freio, na mão. tá na Ah, mão. é? Freio na mão. Tem freio, rapaz. E eu ia tirando a onda, É, né? otário. Achando que eu ia estar... Não freia pra parar, mas diminui sua velocidade. Ô, Eros, fora Brasil, quer dizer, fora Valadares, dentro do Brasil, você já voou em qual outro estado? Bahia foi o primeiro? foi? Foi. Fora dos Estados Unidos, qual outro país que você já voou? Sim, então, no Brasil, a gente voou na Bahia, Valadares, Minas Gerais, Fala perto do microfone, meu filho. Santa Catarina, São Paulo. Andradas é São Paulo, né? Andradas é Minas ainda, mas ele Minas. sempre voa ali, quando tem campeonato lá, sempre voa em São Paulo também. Eu fiquei pouco tempo no Brasil, né? Então eu fiquei mais pela área de Minas ali. Espírito voando em Montes Santo. Claros. Espírito Santo, sim. A gente foi fazer umas clínicas que ele fazia antigamente, a gente voou lá também. Mas já voei na Nova Zelândia, lá em Queenstown, que é no sul. Queenstown no sul na ilha sul da Nova Na Zelândia. ilha sul da Nova Zelândia. No centro ali em Christchurch também, na Nova Zelândia. Na E Nova aqui- Zelândia, Brasil, aqui, basicamente foi isso. Aqui, Eu que- vários lugares. também Outro, diferentes. outro lugar, assim, no mundo, você fala, pô, eu queria ir nesse lugar. Pra vocês dois, essa pergunta. Eu falei, caramba. É um França. planejamento, um sonho que a gente tem de França. voar na Europa. Porque eu fui lá 3 vezes voar com os amigos, e aí eu contava pra ele como era voar e passear com os amigos. Os meus massa. amigos são amigos dele. Uhum. Inclusive tem um que é muito amigo meu, que mora em Poços de Caldas, que ele Sim. passou uma estadia lá na casa dele, que era afilhado dele. Me e aí ele recebeu ficava lá me bem ligando, tô aqui demais. com o meu filho aqui e tal. E era o meu parceiro de voo, entendeu? E a gente Sim. conhece muito piloto do mundo inteiro. Então, os caras, quando a gente fala, vou pra Europa, aí você começa o italiano, vem aqui na minha casa. O francês, não, vamos voar aqui. Um outro amigo que é sueco, então ele chama a gente pra ir lá, voar lá. Então, a gente tem um planejamento que em breve a gente vai Mas é assim, voar na Europa. tá, eu tô falando de amizade, mas um ponto, assim, que você fala assim, pô, aquele lugar, tipo, pra poder voar. Ali é tirando o ponto Valadares, e eu quero que a ir gente- lá. sei lá. assim, pra voar mesmo, assim, tirando a amizade. Falei, caramba, esse lugar aqui é tipo como se eu for, eu vou pro Havaí, eu vou pra Nazaré, lá em Portugal, tem aquilo. Qual que Sim. seria o objetivo? Alpes europeus. Os Alpes europeus e, tipo, tem um lugar específico que ele foi visitar, trouxe muita foto de lá. E eu vejo outros pilotos voando também, que é Annecy, Uhum. com aquele visual do Na lago. França. Na Annecy França. na França. A França é um local bom pra voo? Excelente. É muito bom. É o Lá nasceu o berço do esporte. Paraguai. É onde nasceu o esporte. Olha, Ah, é? É. Putz. A eu galera não parapente. sabia. Parapente. não sabia. Bom saber. A palavra parapente vem de parapente. É um paraquedas de montanha. Parapente. É. Então, o parapente vem do francês. Nossa. Nasceu lá. Os alpinistas subiam as montanhas e alcançavam o objetivo deles, né? Chegar ao topo das E montanhas. pulava. E aí tinham que descer. E a descida geralmente é mais perigosa do que a subida. subida. Os caras já estão cansados, já perde um pouco o foco. E aí eles começaram a usar paraquedas, de paraquedismo mesmo, os dos primórdios, descer voando das montanhas com paraquedas. E aí viram Morreu que funcionava. alguns. Alguns poucos dos pioneiros, né? Uhum. E assim como qualquer outro esporte. É. No alpinista também, direto, tem problema. Começaram a desenvolver e aí criou-se o parapente, que é um paraquedas mais alongado, que plana mais, com a velocidade um pouco menor, mas plana mais, dando condição do piloto permanecer em voo por mais tempo. Então, esse é um sonho que a gente tem. Eu falei com ele, vamos juntar essa galera que eu fiz Sim, esse tour lá, esses amigos, e vamos fazer um tour lá, passeando nesses locais que a gente passou. E esse lugar em Annecy é muito bonito porque tem um lago azul esverdeado na frente da Caramba. montanha, faz parte dos Alpes ali, perto da Isso é bonito pra caramba, hein? de um Imagina. local que teve uma Olimpíada de Inverno, Albertville, na França. É muito bonito. É muito, muito, muito bonito. Tiago,
Acho que foi ano passado, né? Foi. Foi ano passado? Foi. Eu tive o prazer de poder voar aqui com o meu querido. Eu vi uns posts seu lá, não acreditei. Achei que era montagem. Eu vou te Correndo confessar. todo torto lá, eu vi. Eu vou te confessar. Jobim já tentou, assim, inúmeras vezes fazer um voo duplo comigo lá em Valadares. Só que a Ibituruna é muito alta, moço. É 1.123 metros de altitude. É 1 quilômetro para riba, moço. Aí, beleza. Vamos, não vamos, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Aí, beleza, fui aqui. Só que é com um motorzinho atrás. Aqui nós vamos decolando da beira da praia com o motor. Aí a gente chama de paramotor. Você sentiu mais confortável decolando do chão? Rapaz, Ele nunca decolou de outro canto? eu não tive essa experiência, de não. avião, né? Mas você sabe que é um negócio assim, por exemplo, vou contar minha experiência assim, de coração mesmo. Eu não sou um cara que vou nessas montanhas russas. Eu até vou naquelas. Vou assim, Minhocão. O minhocão é foda. Mas assim, eu acho que a adrenalina, cada um tem seu limite ali, né? O que você pode adquirir naquele momento ou não. Para mim, o início foi mais complicado, assim, em termos de insegurança. Por exemplo, a partir do momento que você tira o pé do solo. Uhum. Que eu acho que dá meio que, tipo, sabe quando você tá... Sabe que as pernas... Estão me assim, puxando. Sabe, um negócio... É uma sensação... É difícil explicar, né? É difícil explicar. Eu acho que... Você ficou um pouco inseguro no início e depois você que eu foi acho que ficando tinha tranquilo. que passar o braço, assim, pra Isso. segurar, alguma coisa assim. Uhum. Eu acho que depois que eu segurei alguma coisa assim, que... O que não resolve nada. Vamos dizer que é como se... Segurar não é como- resolve nada. É como se seu Você não- corpo, você tivesse assim, vamos colocar assim, em outra atmosfera, Aham. pra gente você poder entender. Mas eu acho, sei lá, talvez 2 minutos eu já tava, sabe, Tranquilo. meio que habituado. Uhum. E interessante que a visão lá de cima, cara, é um negócio totalmente diferente. Não é, por exemplo, você tá num prédio alto Uhum. em Miami e você vê aquilo. É massa. Uhum. É muito bacana. Mas, sobrevoando ali, cara, é um negócio. Você vê os peixes ali. É que aí a gente sabe? tá acima do prédio também. Caramba, né? tá acima do prédio, você vê isso. Meu Deus, parece miniaturas de De pessoas. gente, carro. E assim. É o que eu falava com ele quando os primeiros voos. Olha lá, onde você mora. Ali, a gente mora naquele prédio. Olha os carros, tá igual formiguinha. As pessoas estão igual formiguinha. Ele foi se distraindo com isso. É normal, durante esse início da sua carreira de instrutor e piloto de duplo, você aprende a usar as palavras certas para direcionar a mente do passageiro, para focar naquilo que você quer que ele preste atenção. Que aí ele esquece do medo, daquele receio que ele tinha, que é legítimo, é normal, todas as pessoas têm. Eu tenho medo, eu não gosto de chegar num parapeito de prédio, eu me sinto desconfortável. Não é pavor, mas eu me sinto desconfortável. Então eu posso dizer que eu tenho medo de altura, mesmo voando. Correto? E depois também quando você decola e depois que você já passou o braço, que você Já se ajeita na senta, cadeira e senta, fica É a confortável. mesma coisa de estar sentado aqui na cadeira. E normal. todo amarrado nela, lógico, né? Sem o pé no Não, chão. todo É amarrado. Sem o pé no chão, mas você tá aqui, ó. Sim. Confortável, igual na Mas cadeira. E aí você só aproveita a no vista início aqui, ele fala com você assim, ó. Você começa a correr e. Como se não houvesse amanhã. Aí eu falei assim, não tem amanhã? Vou morrer. Vai morrer, essa fera aí, galera. Aí eu comecei, rapaz, e quando eu vi, as patinhas estavam assim, macho. Ó. Normal. Até na hora de pousar é a mesma coisa, vai correndo. Aí quase me xingou, falei, para, moço, já tá correndo, eu já tava no chão. Para de correr. Mas eu vou pedir aqui o pessoal aí da edição aqui pra... Eu tenho um vídeo, um pedacinho do vídeo, no final desse episódio aqui. Colocar um trechinho. Nós vamos colocar um trechinho aí do dia que eu tive a honra. E vou fazer um convite pra ele, em nome dos dois. Desafio, convite Thiagão. não, desafio. Desafio Ih, do rapaz, Thiago. esses caras da Paraíba não tem coragem, não. Mas isso tem que colocar assim Sim. no desafio
vamos dizer assim, se ele não voar, ele tem que fazer alguma coisa que doa, vamos em algum lugar no bolso, alguma coisa assim, Meu porque amigo, senão não move, você o cara que não tem move. 27 anos fazendo, acabou de dizer que tem medo, aí você quer que eu vá lá? Mas é diferente o Você medo tem do medo? piloto. Vai com medo Todo mesmo. piloto que não tem medo, esse é perigoso. Morre. O piloto que não tem medo. Um piloto de carro. É importante ter o medo. Um piloto de carro que não tem medo. Um piloto de carro de Vai corrida que bater não tem qualquer hora. ele não pode ter medo daquilo que ele está Sim. fazendo. Mas ele tem que saber dos limites do equipamento, do que ele está lidando, da pista, o que seja. E a gente do limite do meteorológico, do nosso equipamento e nosso também. Tem dia que eu levanto, que eu não estou me sentindo bem e eu não vou voar. Simplesmente não vou. E acontece, é normal. Tem Normal. dia que você não dormiu bem, Então, chega na rampa, não vê a condição que está acontecendo, não se sente confortável e simplesmente toma uma decisão de não voar. É completamente normal. Então, eu chegar no alto de um prédio, olhar para baixo, me sentir desconfortável no parapeito de um prédio, para mim é normal. Eu não estou seguro e aquilo é meu cérebro dizendo. Se você estiver amarrado na sua cadeira de voo, ok. Acontecia nesses andaimes aí de subir prédio. Sim. Você tá preso no Hornets, eu não sinto medo com aquilo. Não? Nenhum. Eu sinto. Nenhum, zero. Eu estou com harness, eu sei que tem uma corda ali atrelada, eu sei que tem um freio. Você sobra aquilo? Tipo Subo. alpinista? Não de fazer rapel. Ah, tá. Mas tá Já viu parado essas ali bambas? no... A Sim, bamba entendi, do lado entendi, de prédio. entendi. Eu não sinto medo numa bamba. Nossa, você tá doido. De caminhar naquilo, num parapeito de um prédio. Se eu estiver preso num harness e tem uma corda de segurança, não sinto medo nenhum. Agora, se eu ficar num parapeito do prédio sem nada, aí dá um friozinho na barriga, eu já me sinto desconfortável. É a mesma coisa. Mas esse medo não se torna pavor, porque o pavor, o pânico, não te deixa pensar. Uma pergunta, Pablo. Você acha Ele te domina. Se o medo te dominou, acabou. Você acha que tem homem mais corajoso que outros homens? Sim, tem. Quem monta no boi, pra mim, é corajoso. Quem entra dentro de uma jaula com um tubarão em volta. Ou seja, se É eu fui, ele muito pode mais ir macho também, que né, ele. velho? Lógico. Sem dúvida. Faz um desafio pra ele aí, Eras. Não, com o Eras eu não vou não. O pai dele acabou de falar que ele é responsável por andar ligeiro. Mas é diferente. Quando a gente voa... Não, a quando gente voa tem que duplo. explicar bem direito, porque a audiência, às vezes, não compreende as nuances do voo. Sim. Pra gente voar com aluno, é uma situação muito, muito segura. Uma condição de voo, o equipamento, a condição climática, a condição do piloto tem que estar muito, muito dentro de um envelope de segurança muito grande. Para voar duplo, basicamente a mesma coisa. O envelope de segurança tem que ser muito grande. Se o vento estiver perfeito, certinho, o dia estiver legal, não tiver nuvem de chuva, o passageiro está bem, até se o passageiro estiver muito nervoso, a gente não decola. Simples assim. Ou se decolou, você vê que ele está muito agitado, a gente pousa na hora. Na hora, de Porque imediato. a gente tem um controle total do Sim. equipamento. Entende? Então, é um envelope diferente de voo para aluno, para voo duplo. Entende? Para nós, eu vou confessar que é até um pouco chato. Um pouco chato. Só não é chato porque a gente está conversando e proporcionando um momento Sim. de lazer, de diversão totalmente diferente e a gente sabe que Cara, vai vai com o ficar quê? Com o marcado. railinho ali? Isso, no paramotor, principalmente, a gente voa com capacete com intercom, com intercomunicador, de tipo de moto, né? Igual Você aqui. conversa. A gente a fala mesma coisa aqui. a gente conversa. Entendi. Agora, para voar competição, para voar voo de distância, que a gente sabe que o equipamento já é um equipamento muito mais avançado, de competição, muito mais rápido, muito mais... que demanda muito mais finesse nos comandos, de saber pilotar ali nos mínimos detalhes, entendeu? Não serve para um voo de aluno, para voo duplo, para nada disso. Isso é alta performance. É outro tipo de voo. Nesse tipo de condição, a gente sabe que ali é a gente dominando o equipamento e dentro daquela condição e a gente vai até um certo limite, mas sempre com muita segurança E também. sozinho com esse... como é que chama? Paramotor. Paramotor. Qual que é a autonomia se você pegar numa linha reta? Para lá em Miami? O tanque do paramotor, ele tem mais ou menos 12 litros de capacidade, que vai gerar em torno de 3 horas de voo, dependendo da condição do dia. Variações de temperatura e densidade do ar afetam isso, na autonomia do voo, velocidade de direção do vento também.
e outros vários detalhes. Então, voando solo, 3 horas de voo, tranquilo. Dá para estender colocando tanque maior e fazendo alguns outros ajustes no motor, dá para estender essa autonomia também. Mas, geralmente, a gente voa entre 1 a 2 horas na beira da praia, sozinho. E quando tem algum amigo, algum parente, alguém que quer fazer um voo duplo, a gente tem um equipamento de doido duplo como também. eu. Pois é, No falei, caso. um amigo. A Hein? gente leva para fazer um voo Vai, amigo. 15, 20 minutos, só para pessoa 15 experimentar. minutinhos? Essa aí Não, você não moço. escapa não, Thiago. Relaxa, Sim. Tô vai com chegar 30 sua e hora. tantos anos, vou arriscar em 15 minutos. Que é Mas não isso? Mas no... Não. É uma sensação Não bacana, é- eu acho. É um negócio A gente legal. não pode se apegar a esses detalhes do perigo do voo, porque, vamos dizer, na hora que você sair daqui para ir embora para sua casa, você vai entrar no seu carro. E a quantidade de acidente que acontece de carro. Todo Ué, dia. amigo, mas se fosse a gente não sai nem de casa. Mas Ó. se cair lá de cima dá mais Ou trabalho, né? seja, Falou isso. para morrer, basta estar vivo. Verdade, Se mas tem um você- detalhe. Se você não aproveitar a sua vida, os momentos que aparecem as oportunidades que Escuta, aparecem na moço, sua ele é mais velho frente que para você. aproveitar a tua vida, você vai ficar só dentro de casa, Não, olhando os outros aproveitar a vida, e vai chegar um momento da sua vida e você vai falar, eu devia ter aproveitado, ter feito Jovem, aquilo. mas é o seguinte, o carro é cheio de airbag. Tem um bocado de coisa. Lá em cima tem o quê? Tá. Nós peraí. temos um paraquedas reserva. Ó, Que eu não sei usar. Serve de quê? mas ele sabe. Eu sei. ué. E quem Você aciona vai- ele é o vai- piloto. ué. Eu nunca usei o paraquedas reserva, nem ele. Esse é meu medo. Você tá enferrujado. Não é. A passadinha. gente revisa esse equipamento Claro, todo ano. Anualmente a gente tem que Eu tô abrir e dizendo, revisar. você nunca abriu ele. Faz tempo. Você nem lembra Não, como é. eu abri. Na hora que começar a cair... Sim, já abri. Tiago, como é que abre aqui? Eu abro ele Manual, todo ano. manual. Anualmente a gente abre ele e inspeciona ele. Então eu Sim, sei sim. como usar e sei como redobrar ele e colocar no lugar. Então, no caso de uma pane severa, existe um paraquedas reserva. Que você aciona ele e ele te... É aquele Funciona. paraquedas Sim, sim. reserva tipo de exército. Uhum. Ele desce, tipo... te Gil, deixa agora no tu pouso. podia fazer um negócio diferente, pô. Tranquilo. Tu podia ir com Eros um dia. Quando a gente vai lá no Lake Boca, o bicho vai de paraglide e solta tu lá de cima. Nossa. Ô, dá demais, Ia hein? ser massa. Tá? Mas tem que ser fundo, pô. Senão cai na areia eu quebro minhas pernas. Né? Imagina, É só filmar, brincadeira. chegando. Chega Gil, gritando, boca Dá um pulo baixa. de show. Boca baixa, hein? Aí você vai cair em cima dos barcos. Eita. Ali é facinho de acertar Ô, um mas barco. você tava falando negócio de carro aí, pô, mas carro tem airbag. Pô, bateu um navio numa ponte lá em Baltimore, meu filho, os carros foi tudo lá pra dentro. Se você tiver naquela hora... Tem cara, pronto. A segurança Ou seja, do airbag já Pra não morrer, funciona. basta estar vivo. Faça o que você tiver que fazer, mas com segurança. Entende? E aproveite a vida. Porque você não sabe o dia de amanhã. Você vai acordar vivo amanhã? Eu não sei. Também você tem sei essa não. certeza? Eu não sei. Então, enquanto Mas a não minha dá hora pra não gente chega, voar eu vou hoje, voar né? e Porque já aproveitar tá a de minha noite. vida, porque assim eu vivo mais Não feliz. vamos pensar em amanhã, não, gente. Vamos dormir primeiro, vai que nós sobrevivemos. Ô Eros, você tem uma página no Instagram que você mostra esses voos que você faz, que eu acredito que É verdade. é bonito, né, cara? E eu acredito que se a pessoa ver mais aquilo, eu acho que ele vai ter coragem. Não vai? Com Sei não. certeza. Eu já vi, certeza. acho bonito, viu? Muito bonito. Vendo todo o voo que a gente faz lá, em lugares diferentes. Como é que chama lá o Instagram? Você quer qual? O pessoal ou... Não, o pessoal... Airtime World. Airtime, vou Underline falar. World. É. Airtime World. Bota aqui, ó. Aí, ó. Aí embaixo. Airtime Vai, World. vai aparecer E- escrito. Fala assim, bota aqui. Fala. Aqui, ó. Tá escrito aqui. Isso. Aí, viu? Sei. É, vai aparecer o Instagram. Airtime World. Parece Vai tá o voo... Acho que tem um voo do Gil lá. Perdemos a Mas filmagem. tem um Acho voo que na não, que praia. é queimação. Perdemos a filmagem. Mas tem uns voos aqui em The Field que a gente executa The aqui. Field Boca. E tem os voos em Idaho, Valadares, no Brasil, Nova Nova Zelândia. Zelândia. Que massa. Todos os voos estão lá. As brincadeiras que a gente faz, os voos de distância, o visual. Então, bem aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, então. O meu é Pablo Milholo. Fácil. Não, fácil. Não é. Milholo. Milholo. Fala milho L-O. Milho, Esse é o milholo. slogan nosso. Milholo. Tudo junto. Ô, Pablo Milholo. Arroba Pablo. Ô, arroba Pablo Milholo. Vamos fazer um negócio aqui. Eu falo sempre milholo. Tem Vamos jeito. fazer um negócio aqui. Vai eu, Thiago. Vamos. Eu vou Vamos. novamente, nós vamos fazer uma filmagem.
E nós vamos postar no Instagram aqui do Parceria Talks. Sem dúvida. Vamos lançar no YouTube também esse voo duplo. Vamos. O que você acha? Ótima ideia. Faz um voo, um faz o voo com o Eros e o outro faz o voo com o Pablo. Eu vou com o Pablo. 2 ou 1, vai. Puxa no 2 ou 1 aí, viu? Só sobrou você com o Eros. Mas o... Eu vou pensar no seu Não, proposta. pensar não. Vamos. Agora, falando a verdade. Eu já desconverso, já olho de lá. Dá pra descer na altura, pular, não? Não. O passageiro? Eu falei brincando, gente. Ah, Falei então não dá. Até dá. A gente já viu o pessoal saltando de paraquedas, vamos dizer assim, num paramotor. Dá pra fazer. Sim. Mas a velocidade que você vai chegar na água, às vezes, é muito grande e corre risco de machucar. E a gente não sim. quer te ver mal. Estropiado. Mas dá pra... Tem que trabalhar Dá segunda-feira. pra baixar assim, beirando na água? Não é Dá. helicóptero, dá. não. Pra moço. botar o Dá, pé? mas- Dá. Quando a gente voa de paramotor, né? Na praia, a gente dá uma esquiada assim na beiradinha da água, na sério? areia. Dá pra dar um rasante, Sim. sim? Sim. No Dá pra meu brincar Instagram tem um demais. videozinho Então lá esse no... voo aí é bom, esse aí. A gente voa ué. baixinho. Ali em The Field. Ali em The Se o Field a cara gente cair, pode cai voar na areia, baixinho. pô. Mas ele tinha falado antes. Quanto mais alto a Ninguém gente nunca, tem mais tempo de ninguém nunca reagir. reclamou de trombar numa nuvem. É. A Entendi. nuvem não é dura. É algodão. Sabia que é algodão? É? Não é feito de algodão? Um dia vou te proporcionar a possibilidade de ir até as nuvens. Não vou te falar que não vou falar que eu vou te levar nas nuvens. alturas. Não vou falar isso. Vou te levar um dia pra provar o gostinho da nuvem. Mas é algodão doce? É Igual algodão que vende doce. na exposição? É igualzinho a nuvem. Então o perigoso pra gente é estar perto do chão, porque o chão aqui é duro. Ninguém nunca reclamou de trombar numa nuvem. Ô, mas agora é sério mesmo. Vamos? Vamos, só não sei quando, mas a gente vai. Nós vamos. Vou Nós criar vamos. coragem. Vamos marcar. Vou marcar com porque eu eles. já ouvi tanto esse vamos. Vamos 27 marcar. anos ouvindo os caras. Vamos. Não, eu vou. Não, eu vamos. vou. E o Vamos dia que a segurar, gente para. estiver no Boca Lakes ali, nós vamos ligar pra eles passarem, fazer uma filmagem, né, de vocês. Né? Aham. Ela, chega aí, ela vem. Já vem 5 helicópteros Passa. do nosso lado. Você lembra Eu quando passo ali no inlet. No inlet eu passo direto. Fica um cara, É? às vezes, filmando os barcos ali. Eu passo direto ali baixinho ali, atravesso pro outro lado, eu volto. Fico brincando ali. Não é muito o legal. Boca Best você já foi E lá? lá- Não. Uma Eu não gosto. bagunça. Quando não tem. Muita gente. Se tem. Uma coisa que eu não gosto é de voar muito baixo num lugar que não tem pouso. Na praia eu vou porque Sim. se acontecer qualquer problema, eu posso pousar em qualquer lugar na praia. Já em cima da água, eu já o computadorzinho na cabeça já fala assim: fica alto. Fica alto, que você tem na altura, é combustível, você pode usar onde você quiser. Ali, muito barco, água, eu já não fico muito seguro de voar ali, só mesmo por questão de segurança, de prudência. Ah, é. Entende? Até porque, Equipamento tipo assim, equipamento é novo, tudo certinho, revisado, mas é prudência. E eu imagino assim, né? Um pouso desse na água, você, tipo assim, você fica preso na cadeira? Como é que funciona? Você tem que já meio que se preparar pra... No paramotor, a gente coloca um life vest, um salva-vida. Uhum. Vamos dizer que tem a possibilidade de colocar o salva-vida que ele é inflado por CO2. Então, ele tem uma célula, assim que ele entra umidade nessa célula, dispara uma garrafinha de CO2, ela, pum, infla. No paramotor, no passageiro e no piloto também. Entende? Então, apesar de estar tô todo começando a criar amarrado coragem. na cadeira, apesar de estar todo amarrado na cadeira, virando se homem. acontecer um pouso na água, esse sistema vai te dar a condição de flutuar por um determinado momento e se soltar da cadeira e desvencilhar Porque do o equipamento é pesado, então Sem caiu na dúvida. água já era. Sem Tem que dúvida. sair fora dele e... Tem que sair fora. Entendi. Entende? Então, tudo é pensado nesse sentido. Segurança, o tempo todo. Voa-se numa determinada altura para ficar o mais seguro possível. Voa-se afastado de obstáculos para, lógico, não ter problema. O tempo todo a gente está... O passageiro é curtição. Para nós, o tempo todo, a cabeça da gente está igual um computador, analisando todas as informações e Aí avaliando. é uma a responsabilidade do situação. caramba, né? Sem pô? dúvida. Ah, Eu, sim, quando louco. comecei a voar duplo, quando eu pensei em começar a voar duplo, eu falei, não, preciso de mais 1 ou 2 anos pensando só nisso, para mim realmente decidir, agora sim, eu vou fazer o treinamento e vou voar duplo. Porque eu voei de duplo com o meu instrutor, e eu vi que a responsabilidade era muito grande, eu falei, não, ainda não estou preparado, eu tenho que digerir essa informação primeiro, e já começar na minha cabeça criar planos para
para fazer isso de forma segura, aí sim, quando eu ver que eu tenho um plano criado e conseguir executá-lo, agora sim eu vou conseguir proporcionar um momento de lazer com segurança para o meu passageiro. E o Eros é instrutor também? Sou. Sim. Eu... Já formou Assim, a isso- mesma quantidade de alunos que o seu pai já formou, não? Nossa, nada. Aí tem um Nossa, chãozinho para percorrer. Ah. Ele tá uma década e meia na minha frente. Mas eu formei 3. 3 lá no Brasil, quando eu fiquei lá em 2020. Me ajudou com outros alunos também sim. no Brasil e aqui também, né? Quanto tempo demora para se tornar um instrutor certificado e tal? Depende Tem um da- número mínimo de horas que Depende, precisa, né? depende. É 40 horas, mais ou menos, né? Hum, De treinamento, pra aulas teóricas. instrução? Pra Não virar tem instrutor, que ele tá perguntando. Não tem uma hora específica, Ah. mas é mais pelo aluno, o quão confiante ele tá executando ali. Tá Não, eu tô dizendo com querendo dizer relação- assim, você sabe voar e quer se tornar instrutor. Tem uma certificação que tem que fazer? Você tem que ter tempo de voo. É. Tempo de voo e galgar níveis dentro de habilitação dentro Você do vai- esporte. Você entendeu? vai Vai subindo de nível. nível. Ah, então Aí- tem uma Então, certificação, não é só... O piloto iniciante, ele Não? começa como iniciante, depois passa para intermediário, depois avançado, e aí que ele pode se tornar instrutor. Sim, Ah. igual. Então isso demanda tempo. No caso... 4 anos, 5 anos, a pessoa consegue se habilitar. Se ele tiver uma frequência grande de voo... No Brasil, se quem é que aplicar. dá essa... Tanto aqui como no Brasil existem associações nacionais que regulamentam o esporte, que estão abaixo das associações associações não, dos órgãos de aviação. Aqui no Brasil é a ANAC, né? Uhum. E aí tem a Que é a FDA, Confederação Brasileira de Voo Livre. E aqui tem a FAA e tem a USPA. United States Hang Gliding Paragliding Association. Paragliding Association. USPA. É a Associação Nacional, uma das principais. Existem várias, né? Mas essa a é meio principal. que a principal, é quem organiza essas competições, junto com os organizadores. E aí te provê uma carteirinha que você pode voar Uma habilitação, ao redor. né? Você tem que passar por treinamento, habilitação. ter uma determinada experiência, passa por treinamento, provas e tudo, e aí vai Ou seja, não é um negócio, não é simples Não, assim, você qualquer tem um que- vai. Não, e tem que ser bem... Pra você que ser. subir de tem nível, que igual, conhecer. você tem que voar tantos quilômetros, tantas horas de voo, ter tal treinamento, o CIV, que é a simulação de incidente de voo, você causa a pane para você daí consertar e... Então você tem que saber de tudo isso. Ou seja, os caras já treinam há muitos aviação- anos, já sabem o que tem que dar, moço. Você já resolve. Na aviação, o aluno Pegou o não- código? Não, Paulo. Eu falo. Eu costumo falar que minha esposa escuta Tarará, muito... tarará. Tarará, começa com como. Como? Minha esposa vê muitos vídeos dele e eu falo com ela que ele é o único Pablo que ela escuta. Mas enfim, na aviação, o piloto, o aluno, ele não tem que treinar panes de motor, panes diversas no avião para poder tirar a habilitação. A mesma coisa a gente no parapente, no paraglide, paramotor, que seja. Você tem que passar por esse treinamento de incidentes de voo, onde você provoca um colapso, uma reação, e a partir daquele colapso você tem que consertar, reagir e fazer com que o parapente volte ao normal. A tecnologia dele é muito grande, já faz com que ele volte ao voo sem muita atuação, mas você tem que ter o sangue frio e o discernimento necessário ali para simplesmente controlar a situação e fazer ele voltar Um a voar, que não é passarinho difícil. vir furar ali. Não acontece. Não? Já acontece não é buraco no parapente não faz ele parar de voar. Ah, Eu já fui atacado por uma águia, tá vendo? Sério? Ele rasga às Aqui? vezes o parapente. lá no Brasil. Oh, você tá Ele doido. rasga às vezes o parapente, É? faz buraco no parapente Aham. e não Eu acontece tenho- eu nada. O tenho uma parapente foto continua aqui, vou voando. mostrar assim. Entende? Então é lógico, ele não pode partir no meio, mas sim. uma ave rasgar, pôr as garras ali e fazer um buraquinho, não acontece nada. É a mesma Entendi. coisa. Depois você faz uma costurinha lá, não? Não tem Faz. uns Um tipo de remendinho, uns remendo, patch, né? uns patchzinhos de tecido de parapente com cola que você põe. E esse ele- tecido é de quê? É um nylon, uma espécie de Nylon. nylon, porosidade zero, não passa ar por dentro dele. Então, a asa do parapente e a asa delta é uma asa de avião normal.
A mesma propriedade de voo de uma asa de avião é a do parapente. Lógico, o parapente você tem que inflar a asa para ela começar a gerar sustentação. O avião, a asa dele já está pronta, já está rígida, com perfil aerodinâmico. Mas exato. a propriedade, no caso... Tem que ganhar velocidade para alçar voo. A mesma coisa é o parapente. Ganha velocidade correndo na montanha ou decolando com um paramotor do chão. E as linhas que você... Essas são para controlar. Não, mas qual material seria? Mesmo... Kevlar é a mais comum. Kevlar, que eles usam em colete à prova de balística. Bala. Muito resistente, muito forte. Uma linha assim digamos, de 5 milímetros, né? Uma linha de 5 milímetros, ou menos que isso. Uma linha fina suporta o meu peso, por exemplo. Uma linha dessa grossura aqui, a linha do duplo tem essa grossura aqui, e ela suporta o peso de 2 pessoas. Uma só? Uma linha. Se a E gente são amarrar quantas? e nós dois pendurarmos nela, e ela tem dezenas de linhas. Dezenas e dezenas. Seu peso fica todo distribuído naquelas linhas. Nossa, então cada linha que suporta 200 quilos, ela vai ter ali 30 quilos em voo, por exemplo. É muito seguro. E hoje em dia eles estão reduzindo as linhas cada vez mais. Hoje em dia a gente tem... Tá piorando. Eu achei que tava melhorando. Tá piorando. Para melhorar a performance, né? Melhorar a performance, Coloca a menos linha arrasto. Coloca uma linha mais resistente, aí você consegue diminuir a quantidade de linhas, e aí com menos resistência ao ar, porque tem menos linhas, né? Você consegue melhorar a performance do equipamento. É isso que você tá querendo dizer. Entendi. Que é coisa boa, moço. Coisa boa. Ô, rapaz, esse papo aqui eu acho que vai até amanhã, né? Você Se tá deixar... doido? Só não crie coragem até amanhã. Esse papo aqui vai até amanhã. Mas É bom, né? Interessante. É interessante. A gente acha outro que mundo, né, coisa cara? vai- Outro mundo. A gente só tá acostumado a falar de futebol, dessas coisas aí, né? Sim, é uma área E interessante. falar... Pra gente, a gente lida como se fosse aviação, né? Com muita seriedade, muito respeito e estuda bastante para que a gente possa voar por bastante tempo e que mais pessoas se interessem pelo voo e a gente sirva também de exemplo, né? Sim. Não, e dá pra ver que você tem um conhecimento técnico, assim... Mesmo pra quem não conhece, é leigo no assunto, você vê a Com o tempo propriedade a gente que a vai pessoa aprendendo, fala, vamos né? dizer, como eu falei, usar as palavras certas para explicar Não, como funciona e ele tranquilizar fala as pessoas. É bruto, pô. pra- O Eros eu não sei, não. Não, o O Eros Eros não- tá aprendendo. O Eros É um é bom menino. doidão, é doidão. É Menino que muito bom piloto. Eu já confio começou metendo a cara no espinho, não vai muito pra frente, não. nele. Não, esse foi só um Ô, detalhe Pablo. engraçado da nossa história de voo. Não, é bacana ver pai e filho, né? Aqui nos bastidores. Pra né? nós é como se a gente estivesse andando de bicicleta junto e caísse E e relaxa, relaxa o joelho. Entendeu? Mas É isso. vou... Passa novamente aí pro pessoal lá naquela câmera sua favorita, seu Instagram, para pessoal tirar dúvidas sobre voo, como funciona, Uhum. qual material, esse GPS. Toda e qualquer dúvida. Sabe? Foi, sim, poxa, a gente pode indicar cara, eu vi aqui o... instrutores Exatamente. para as pessoas que querem aprender a voar. Eu acho que eu vou começar. A gente indica para vocês um Sim. instrutor bom. Que não seja o Jobinho, eu tô aceitando aí. Nem eu confio nele. Vai me xingar. Mas passa aí novamente aí. Então, o eu seu, você passa o posso seu também. deixar o número de telefone? Meu amigo, esse Faça o que podcast seu Que aí aí coração já é mandar. conversa seu. direto com a gente, se tiver qualquer dúvida em questão, qualquer coisa. Querer começar a voar, ou então fazer até um voo duplo Panorâmico. por lazer, quer dar de presente pra alguém ou assustar alguém. Meu Quietinho, número é moço. 561-817-2062. Você me manda uma mensagem lá. Fala e de a novo gente- pra colocar aqui. Pede pra colocar aí. 561-817-2062. Você consegue conversar comigo e a gente pode esclarecer algumas dúvidas. Eros Milholo. Eros.milholo é o Instagram. Airtime World é o Instagram Fala em português, dos voos. Airtime o quê? Airtime World. Não sei falar isso. Horrível. E o Pablo Marçal aí? Pablo Marçal. Pablo Milholo. @Pablo Milholo. Sem o ponto. Tudo junto. Arroba- Pablo Milholo. Milholo. Isso. Top. Aqui, ó. Coloca aí Esquece não. também. Esquece não. E agradecer mais uma vez aqui a presença de vocês dois aqui, cara. Nós que agradecemos coração a oportunidade mesmo, de falar é- um pouquinho desse esporte Pra quem não maravilhoso. sabe, o Eros é produtor aqui. Já tem um dia que ele não aparece, Tá faltando, né? Volta porque tá trabalhando. Ele arrumou uma namorada.
Quer casar, né? Tá A gente é doido já. casado, tá Casar. trabalhando até 10 horas da noite, 11 horas da noite, sábado, domingo. É isso aí, rapaz. Responsabilidade com a filha dos outros. Primeiro dia de trabalho meu da vida, ele cantou essa música pra mim. This is the real Eu tô aqui life. pra isso, pra te lembrar das coisas boas da vida. Boa, hein? Acordar cedo, 5 da manhã. Saudades, hein? Daquele tempinho, hein? cara? Saudade da high school. Ai, gente. Mas, gente, obrigado aí por chegar até aqui. Agora, no final aqui, vai aparecer o videozinho. Eu e Pablo. Gil valeu correndo com as perninhas tortas dele. Isso, o Pablo É, vai ter um pousando. golzinho bacana. Vai ter um vídeo do meu filho correndo atrás, assim, a Laika, É, cachorra, Laika, a cachorrinha cachorrinha lá, né? do Aquela ali Pablo. é piloto. E é isso aí, galera. Agradecer vocês aí. Lembra de compartilhar aí, agradecer. Agradecer nossos patrocinadores aí, Matos Insurance, MMT, Matos Money Transfer e ID Shirts. ID Shirts, aquela que faz o uniforme de todo o carinho, todo o amor, direto do Brasil, entregue na porta da sua casa aqui. Obrigado. Pessoal, obrigado mais uma vez. Agradecendo aqui vocês dois pelo tempo, pela paciência com as perguntas burras e idiotas. Vou pensar na sua proposta. Pense com carinho. Tentar É pensar. uma oportunidade Eu única. falo com a mulher dele, ela deixa. Cara, o trabalho seguro, a gente tem que mensurar riscos na vida. Cavalo selado. Passando. Aproveita. Vou pensar no seu caso. Obrigado mais uma vez, Eros. Trabalhe mais, falte menos. Não, obrigado aí pelas informações. Espero que você siga aí seu desejo de voar junto com o pai na França, né? Consiga, siga nos campeonatos e sucesso. Obrigado. Pessoal, obrigado mais uma vez. Já peço desculpa novamente por causa do Gil, mas é nóis. Curte, compartilha. Por favor. Compartilha e arrasta pra cima, que é nóis, é curso aí. Valeu, Falou, galera! galera, abraço. Valeu! Parceria Time. Vida cotidiana em terra americana. Bate-papo com informação. E bom humor. Toda história é única, exclusiva. Fique ligado que a próxima pode